Olá, no ar para você, pode colar com a gente com o seu podcast esportivo, seu podcast semanal que fala a respeito das principais modalidades de São José do Rio Preto e região. E o Pode Colar, como eu lembro todas as semanas, é o local onde histórias de sonhos que se tornaram realidade. Todo o nosso personagem, todo integrante do nosso programa fala a respeito de uma modalidade específica e, é claro, da importância que ela tem, não só na vida dele, mas também para a nossa sociedade. E como eu lembro todas as semanas, o Pode Colar tem uma parceria exclusiva aqui com a Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp. E a Unirp, vocês sabem, para começar 2023 com tudo, você pode fazer a sua matrícula. Temos os cursos de comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda e mais de 40 opções de graduação e pós-graduação. E atenção, hein, para fazer a sua matrícula com até 70% de desconto. Não perca tempo, faça Unirp em 2023. E também você pode acompanhar o Pode Colar através do nosso canal no YouTube. Atenção aí para a hashtag, para você também poder acompanhar o nosso QR Code, já ir direto no nosso Pode Colar Podcast. Esse é o nosso endereço no YouTube para você acompanhar este e outros tantos episódios. Já passaram por aqui personalidades riopretenses como a Doroteia, Oscar Godoy, o Jatobá, Marininho Manella, enfim, muita gente boa, muita gente bacana que faz a diferença nas suas modalidades. E também as nossas redes sociais, para você nos seguir aí através do Instagram, o Pode Colar, também no Instagram, no Facebook, enfim, as principais redes, as principais plataformas e também os aplicativos Deezer, Spotify e Amazon Music. Então, tudo isso e muito mais para você poder acompanhar. E eu lembro também que os nossos colaboradores, os nossos parceiros, hoje o Thiago Serafim, que está aqui com toda a estrutura montada para a gente poder fazer esse excelente programa, e além do Cristiano Abraão, que é o nosso editor, o William Castro, o nosso designer, a Vanusa Carvalho, também a nossa social media, e o Ronaldo Atilano, que também cuida aí da parte técnica da Rádio Unirp. Equipe pronta, e agora eu vou apresentar o nosso convidado, que, como eu falei inicialmente, tem muita história, e ele, pessoal, é o precursor, ele que basicamente trouxe essa modalidade para São José do Rio Preto, ela que está em evidência e nos últimos anos tem conquistado muito espaço no Brasil. É o Matheus Camargo, ele que hoje é um dos gestores da equipe do Rio Preto Vailers do futebol americano. Matheus, um abraço, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Cara, eu que agradeço demais o convite de estar participando do podcast, né? Você falou tantos nomes importantes aí do esporte riopretense, eu estar incluindo, ter meu episódio aqui pra gente contar um pouco mais do Vailers, do futebol americano, é sensacional, cara. E eu fico feliz porque... basicamente, né, entre aspas, né, não somos tão velhos assim, mas eu vi desde os primeiros passos da modalidade, quando você ia ainda no antigo Canal 16, para a gente começar a comentar. E eu quero inicialmente que você retrate isso, né? Como é que foi esse teu início na modalidade? Porque muita gente caminha para outras modalidades, né? Como eu falei aqui, basquete, tem vôlei, tem tênis, o futebol, que é aquela que a maioria, no caso, busca. Você procurou um futebol, mas um futebol diferente, né? Que é o futebol americano. Como é que foi? Conta um pouco dessa história aí do Matheus. Cara, é muito engraçada essa história, porque a gente que não tem muita familiaridade, né, com futebol americano aqui no Brasil. E na época, isso foi em 2008, não tinha tantos jogos sendo transmitidos. Eram mais ocasionais, teve uma época que a Band passou na TV aberta, depois, né, voltou para a TV fechada e tudo mais. Enfim, eu estava nos Estados Unidos de férias com a minha família, e final de ano, Natal e Ano Novo, é o período que tem as finais da NFL, que é a Liga Americana, e as finais do college, que são as finais universitárias. Pra você ter noção, tem estádio universitário que dá 110 mil pessoas pagantes no estádio para assistir um jogo universitário. Imagina, jogar a Unirp contra outra universidade, jogos universitários, mas com 100 mil, né, pessoas ali no estádio. Então, o nível esportivo lá é outro patamar. E, cara, a ESPN chega a ter mais de 10 canais lá. Então, tem ESPN 1, 2, 3, 4, 5, ESPN feminino, ESPN do college e vai. E, cara, eu mexendo na televisão, pô, futebol americano. Eu, caramba, que jogo esquisito, né? Não achava muito legal, já tinha visto em filme. Beleza. Eu comprei um videogame, aqueles PlayStation portátil na época. Eu sou muito fanático por videogame, essas coisas. E aí, cara, tentando jogar, porque pra ajudar veio um jogo de futebol americano, né? Entendi. Você ganhava um jogo de futebol americano e eu queria o FIFA, né? Pra jogar futebol normal.
E aí eu peguei um taxista brasileiro para ir do centro de Nova York pro aeroporto, era um trajeto longo. Comecei a falar com ele, falei, pô, só passa futebol americano. Ele, pô, não. Começou a me explicar. Eu falei, eu ganhei o joguinho, não sei nem como joga. Aí ele foi me explicando as regras básicas. Pô, o jogo, vocês veem muito contato, mas é porque vocês não estão acostumados. A regra é conquista de território. Eu falei, me explica aí. Aí foi falando, você tem 4 tentativas para avançar 10 jardas e são cumulativas. Então, por isso que o campo tem aquelas marcações de jardas. Entendi. Que é para facilitar aonde você tá, para onde você vai, né? Então, você tem 11 jogadores de ataque versus 11 jogadores de defesa. Né? Então, meu time entra com ataque contra a defesa do outro. Eu tenho 4 tentativas para avançar 10 jardas. Na primeira, eu avancei 8, então na segunda, eu tenho que conseguir pelo menos 2. Se eu conseguir, renova. E por aí vai. Chegou na 4ª tentativa, se eu tô, por exemplo, olhando aqui, né? Do meio de campo para trás, e se eu arriscar e não conquistar as jardas que eu preciso, da onde eu parei, meu adversário começa. Então, é onde sai o punch, que é tipo o balão do goleiro de futebol. Sei. Então, eu devolvo para o adversário. Eu reconheço que eu não vou conseguir avançar, que eu não quero arriscar, vou te devolver a bola. Então, eu chuto o mais longe possível para ele começar lá de trás, né, do campo de defesa. Ou consegui avançar, cheguei lá no final, end zone, touchdown, 6 pontos, né, que seria o gol no futebol americano, são 6 pontos. E aí você ganha uma tentativa extra, que é o extra point. Então, você pode chutar, que vale 1 ponto, ou arriscar um mini touchdown, mais uma jogada para conseguir entrar na end zone, vale 2 pontos. Então, quando ele me explicou essas coisas, eu falei, cara, agora faz sentido. E o legal é que você está explicando de uma maneira didática, que eu acredito que o pessoal que está em casa, que de repente nunca jogou, mas já viu uma vez ou outra, vai ficar mais fácil até de entender. Exato, exato. Então, assim, foi isso que me impactou. Eu falei, cara, é um jogo inteligente. Por quê? O pessoal fala assim, esporte de contato. Na verdade, é um esporte de colisão, né? Não tem nem contato, é trombada. E por incrível que pareça, eu já joguei futebol, eu cheguei a passar pelos clubes aqui de Rio Preto, né? Monte Líbano, Palestra, joguei em todos. Cheguei a passar um tempinho curto no Derac, quando o Derac existia ainda, né? Depois tentei no América um tempo e falei, cara, não dá. Eu sou zagueiro, sou baixinho, vou estudar que é melhor, né? E, cara, no futebol você se machuca mais do que no futebol americano. Porque no futebol americano, você tem que já treinar muito musculação, né? É engraçado, a gente vê os gordinhos jogando. Cara, nossos gordinhos têm um condicionamento físico que às vezes os magrinhos não têm. Eles conseguem caminhar, avançar ali 10, 20, 30 jardas em uma velocidade que às vezes as pessoas que praticam, sei lá, musculação, bodybuilder, não conseguiriam fazer. E os meninos são gordinhos, mas porque na função deles, eles têm que ser pesados. Então, a hora que você começa a entender o jogo, você fica abismado com o nível de inteligência e estratégia que existe, né? Então, por exemplo, a hora que eu entendi isso, o avanço de campo já abriu minha cabeça. Sei. Né? Aí eu, pô, legal, tal. E eu vim jogando assim no avião na volta pro Brasil, vidrado. Meu irmão falou, tem uns meninos no condomínio, eu morava no condomínio, no Recanto Real aqui em Rio Preto. Ele falou, tem uns meninos no condomínio que tá brincando com umas bolas lá. Aí eu falei, beleza, né? Chegamos, isso já era virada 2008 para 2009, tinha uma matéria no jornal Diário da Região de uma molecada brincando de futebol americano. Sei. Legal isso daí. Aí eram os meninos que estavam no condomínio, fui conversar com eles. Eles, a gente conseguiu lá pro clube de campo do automóvel. Isso já era janeiro de 2009. Eu falei, vamos embora, né? E aí começou a brincar, acho que saiu uma matéria no SBT também, porque era mais como brincadeira, né? Sim. Não tinha... o primeiro campeonato oficialmente paulista e um primeiro campeonato nível nacional no Brasil aconteceu em 2009, mas eles não tinham nem esse conhecimento ainda, né? Na época, as redes sociais que a gente tinha era Orkut, o Facebook não existia, né? Era Orkut e CQ. Então, assim, você ficava sabendo muito pouco do que estava acontecendo a nível do que a gente vê hoje, né? Via Instagram, WhatsApp e tal. O próprio YouTube não era tão grande, né? Então, a gente foi brincando, vamos dizer assim. Começou a jogar daqui e dali, porque um tinha ido para os Estados Unidos de intercâmbio, trouxe uma bola. Um deles, inclusive, tá famoso, que é o Fiduma do Fiduma e Jeca. Sim, ele já veio aqui também na Unip, já participou de alguns programas. Então, o Fiduma é um dos meninos que estavam nessa primeira levada. Chamava, na época, eles tinham colocado o nome de Rio Preto Spartans por causa do filme 300, né? Tá. E aí, beleza, tinha as camisetinhas lá, mas não tinha um nível competição. Era ali entre eles. Sei. Aí eu vi aquilo, fiquei abismado. Eu era mais velho que todos eles, né? Eu tinha ali... 2009, uns 23, 24, eu acho, e eles tinham 16, 17. Então eles eram bem... Bem novos, eram bem molecada mesmo, né? Meu tio foi vereador em Rio Preto por muitos anos, falecido, né, Sérgio Camargo, ele faleceu em 2007, isso aconteceu em 2008 para 2009, então ainda tinha pessoas que eu tinha relacionamento, né, pelo meu tio, que estavam envolvidos na política ou em secretarias. Eu falei, cara, eu preciso de um campo para treinar. Conseguimos logo o Distrito Industrial. Aí deu um boom muito grande no primeiro semestre de 2009, que aí começou a vir matéria e começou a entrar mais gente, e a gente começou a assistir que estava tendo competição fora, né? Aí a gente, pô, legal.
Então, 2009 foi muita oscilação, basicamente, o início, né? A gente não sabia muito o que estava fazendo. Sim, então, sim. foi quando eu falo assim, que eu me apaixonei pelo esporte, fui entendendo, a gente começou a juntar a galera para assistir os jogos, porque a ESPN estava começando a transmitir um pouco mais. Ah, tá. Aí abriu a cabeça. Então, pontualmente apareceram algumas oportunidades de matéria, o pessoal achou curioso a gente treinando no Distrito Industrial e tudo mais, e aí foi dando oportunidade. Então, o início, assim, para mim, foi curioso, e foi assim... pauleira, sabe? Eu assisti, em dezembro de 2008, eu conheci o esporte, achei sem noção, depois eu comecei a gostar. Em janeiro de 2009, a gente já estava brincando aqui em Rio Preto. Ô, Matheus, e como essa primeira missão era convidar novas pessoas para poder praticar? Além de convidar, como foi convencê-las? Cara, o que é mais engraçado é que as pessoas elas chegavam já convencidas de que elas queriam conhecer, porque elas não se adaptavam em outras modalidades. Entendeu? Elas, pô, eu vi isso daí e tal. Então tinha gente que ia na maldade, da porrada real, a galera que gosta da luta, isso aqui. Tinha a galera que gostava. Tinha pessoas que simplesmente, pô, eu vi que tem um gordinho jogando, como é que funciona? Então as pessoas começaram a se aceitar. A gente até no passado usou muito isso e hoje eu já, no nível que a gente tá, já não dá mais, que ela falou, pô, o futebol americano é um esporte democrático, porque você consegue um baixinho, um magrinho, um mais alto, todo mundo consegue jogar. De fato, para se iniciar, sim, tem essa possibilidade, mas a hora que você entra no nível competitivo que a gente tá, aí já é uma rotina de atleta mesmo. Né? A gente treina hoje 5 vezes na semana, né? Então, não é uma modalidade profissional, é uma modalidade amadora, a galera trabalha, vive de outra coisa e à noite se dedica à academia, a treinos do futebol americano, final de semana também, viagem e tudo mais. Então, é uma rotina intensa. O nível que a gente tá hoje, querendo falar, a gente tem os gordinhos que correm muito, que conseguem jogar muito bem, né? Só que a hora que você compara com uma pessoa que está 100% sem fazer nada, aí já é mais difícil. Agora, depois dessa, digamos, primeira peneira aí que conseguiu montar o time, como é que foi para ingressar nos campeonatos? Como é que foi esse início? Olha, pessoal, além daqui de Rio Preto, além dos treinos, vamos começar a competir? Como é que foi? Cara, foi muito massa, porque a primeira veio de uma frustração. A gente tava treinando e a gente falou, pô, a gente já tá muito bem, né? Achando que a gente sabia. Não tinha realidade nenhuma. E aí a gente descobriu um time de Ribeirão Preto, marcamos um amistoso, conseguimos um ônibus com a prefeitura, cara. Fomos para Ribeirão Preto e foi a situação, assim, hoje olhando, assim, foi a situação mais bizarra. Porque primeiro que não era nem um campo, era um mini campo, era um society, assim, ou seja... A gente joga num campo que é quase o tamanho de um futebol profissional. Sim, é pela quantidade de jogadores. A gente já foi para um society, a gente não tinha uniforme, jogamos de colete, né? Sem equipamento, sem capacete, sem ombreira, na porrada mesmo, né? A gente chama... Porque assim, a gente fala que a modalidade que a gente joga no futebol americano, a gente chama de full pads, ou seja, todos os equipamentos, né? Ah, sim. E aí inventamos um termo no Brasil que era o no pads, ou seja, sem equipamentos. A gente inventou, né? A gente adaptou o futebol americano na realidade brasileira. Então a gente foi para esse jogo, perdemos, mas, cara, assim, tinha... Num jogo normal tem 7 árbitros, esse jogo tinha um árbitro, não tinha marcação no campo. Tá. Enfim, era um amistoso, cara, mas a experiência foi muito boa, porque quem já sentiu o impacto de tomar uma porrada, não sei o que, já saiu fora. Quem gostou da emoção, falou, pô... Vamos fazer direito, então. E o que aconteceu naturalmente? Em 2009, quando eu falei, a molecada tinha 15, 16, 17 anos, muitos saíram por causa de faculdade. Ah, vai estudar fora e tal. O próprio Fiduma, né? Ele saiu porque ele foi fazer intercâmbio fora do Brasil. Então, assim, já saiu essa molecada que tinha começado a brincadeira. E quem ficou já era o pessoal mais velho. Eu e outras pessoas, tipo Ivan, Vladimir. Eu falei, pô, vamos organizar, vamos fazer para competir? Então a gente vira 2010 já pensando em formar um time. Então desvincula nome e tal, cria-se uma diretoria efetivamente. Porque antes eram lideranças naturais. Então, tipo, eu já era um pouco mais velho, já puxava a frente, então já é um líder, aí o outro e tal. Aí um começa a estudar mais ataque, já vira treinador de ataque, outro defesa, sabe? Era meio que assim. Aí a gente já foi, não, vamos organizar, vamos ter uma diretoria e vamos estruturar um projeto. Nesse ano de 2010, a gente foi fazendo 3 amistosos, todos sem equipamentos. E, cara, foi muito massa que a prefeitura já abraçou. Então, eles pagavam ônibus para nós, né? O próprio ônibus da prefeitura levava a gente para esses jogos. Na época, quem era? Era o Marinho, secretário? Marinho. Na verdade, em 2010, a gente fez um jogo. Foi nosso primeiro jogo quando a gente decide virar Vilers. Foi final de 2010, em Pouso Alegre, cara. Aí a gente foi lá, jogamos lá em Pouso Alegre, ganhamos. Uma viagem de 9 horas, cara. É, Minas, né? Minas Gerais, exatamente. O Marinho cedeu um ônibus, né, na época. Voltamos, fizemos um jogo em Jundiaí e mais um jogo em outra cidade que eu não... Paulínia. Ganhamos todos esses 3 jogos amistosos, tudo sem equipamento.
Conversamos na Secretaria de Esporte, eles estavam super empolgados assim, com o esporte novo, e aí rolaram uma licitação e compraram para nós nossos primeiros 15 capacetes. Você precisa ter um para cada jogador. A gente tinha 15, então entrava 11 para jogar, né? Ficava 4 na reserva. Igual a gente já viu muito isso no futebol. O jogador sai, tira a camisa passa pro outro, né? Então, só que aí a ombreira, que é o mais difícil de trocar, eles já garantiram 30. Legal. Você precisa ter 50 jogadores. A gente tinha 30 e esses 30 foram maravilhosos. Então, assim, você pensou, pra começar já tá... A prefeitura e o Marinho ali, cara, deu um gás maravilhoso, porque aí a gente já fez, participando, uma loucura, um torneio triangular lá em Uberlândia, que você jogava no sábado, se ganhasse, você jogava a final no domingo, se perdesse, jogava o terceiro e quarto no domingo. Era assim, 2 jogos seguidos, pauleira, porrada, né? O pessoal de Uberlândia, gente boa demais, cataram uma escola, colocaram os 3 times que vieram de fora, que era nós, Ribeirão Preto e um pessoal de São Paulo, numa escola, só que tinha 2 banheiros, para uns 150 cabra, velho. Então, assim, essas histórias foram formando um pouquinho, né, dos desafios, faz parte do nosso DNA, né, desses desafios. Sim. Então, a gente participou desses amistosos já com equipamento, foram 2 jogos, a gente perdeu o primeiro, ganhou o segundo. E aí, em 2012, a gente já começa competindo. A gente já se inscreve no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Então, aí, oficialmente, a gente começa a competir em 2012. Entendi. E quando você já disse da parte de diretoria, né? Começou a ter o presidente, os diretores por outras funções, e essa questão já de poder também buscar atletas fora também da cidade, já em outros lugares. Quando isso começou? Cara, 2012, a gente já teve uns meninos que vieram de Araçatuba. Porque eles queriam formar um time lá, estavam com dificuldade, então eles vinham, treinavam de sábado, né? Então ele já veio 2, 3 de Araçatuba. Votuporanga começou a criar um time também, vieram treinar com a gente. Mas o nível ainda não era competitivo para nós. Por exemplo, 2012 foi a nossa primeira temporada, a gente perdeu todos os jogos no Campeonato Paulista. A gente estreou no Campeonato Brasileiro perdendo 69-0. No ano foram 10 jogos, foram 12 jogos, a gente teve 10 derrotas e 2 vitórias. E, de novo, a gente tinha um espírito tão louco assim de jogar, cara, de pauleira. Que eu quero colocar com vocês. É como não ter desanimado. Porque, assim, digamos, acho que de 10, 9... teria falado, pô, a gente só perde, sei lá, vamos mudar de modalidade, ou sei lá, vamos desistir. De onde veio essa força de vontade, principalmente sua, das pessoas que abraçaram, não, a gente tá perdendo, mas vamos melhorar, vamos mudar, vamos mexer nisso, vamos trocar aquilo. De onde também partiu esse espírito? Cara, assim, até um negócio que eu gosto de falar disso, que assim, eu ligava pro meu pai pós-jogo, né? Eu tava noivo, não havia me casado ainda, então eu ligava pro meu pai, pô, e aí, como é que foi o jogo? Perdemos, primeiro jogo. Beleza, vocês estão começando, né? Segundo jogo, perdemos. Beleza, aí terceiro jogo. E aí, ganhou experiência, né? Ele já falava, ganhou experiência? E aí virou piada, porque foi um período longo ali, 6 jogos, só na piada, né? Mas a gente sempre de boa, cara. Cara, você imagina, a gente chegou em 2012 a ter 3 jogos, 3 fins de semana seguidos, todos em São Paulo. A gente ia, dormia, levava colchonete, colchão de ar, dormia no chão de onde eles arrumassem pra nós, pra gente jogar de manhã, voltar à tarde. E, de novo, todo mundo trabalhava, ninguém ganha nada, todo mundo paga pra jogar, né? A gente pagava pra jogar, a prefeitura cedia o ônibus, que já era maravilhoso. Uma viagem pra São Paulo é 6 pila. Nossa, né? Pra você levar um time de 40 pessoas, né? Um ônibus grande, então já salvava muito isso pra nós, só que a gente passava o boné, literalmente, pra fazer o pagamento das coisas. Qual foi o grande espírito ali? Todo mundo entendeu que o esporte era fantástico. A gente, cara, esse esporte é muito louco, ele é totalmente diferente. E a gente apaixonou no esporte. Então, o resultado era o que menos pro núcleo do time, pra galera mais firme, era isso. E aí a gente, perdendo todos os jogos, só que a gente jogava muito duro, muito firme. Porque a gente tinha uma mentalidade, a gente criou uma mentalidade competitiva desde 2010, quando virou a chavinha, não, vamos competir. Algumas coisas muito engraçadas e, assim, que eu falo que são cruciais para nós aconteceram. Qual é a probabilidade de uma pessoa de Rio Preto namorar um ex-jogador da NFL, a Liga Americana? Mas não é um jogador qualquer, é um cara que teve uma carreira de 10 anos em Indianapolis Colts. Tipo uma mulher riopretense que morava nos Estados Unidos, que estava namorando com um ex-jogador. E ela veio a família aqui, eles viram uma matéria e falou, quero conhecer vocês. Então, bacana. Lá nos primórdios, a gente já teve uma base de conhecimento. Em 2011... Como é que foi esse encontro aí? Cara, fiquei curioso agora. Foi muito engraçado, porque foi com o Vladimir, eu não lembro 100% a história, mas basicamente ele ligou e falou, gente, vocês não vão entender. Uma amiga do não sei quem namora com o cara que é jogador, o cara tá aqui e quer ajudar a gente. Cara, pra você ter noção, a gente treinava no campo do Tangará,
no sábado à tarde. Tem um período que vocês treinavam à noite também, né? Aí, à noite, no canteiro do Tangará, na casa do zelador, tinha um poste ali pra ficar claro. A gente jogava lá. E no canteiro da Avenida Murchid Once, ali onde era o Faísca e o Rancho do Cupim, naquele canteiro, cara, a gente treinava. Já estragou bola, porque o carro passava e furava a bola. O pessoal já quebrou pé, porque precisava ir em buraco, chegou a quebrar o pé. Né? Então, assim, esses primórdios era só quem é doido, assim, que gostou, que pegou amor, né? Então, quando esse americano veio, ele já abriu a cabeça em níveis de conhecimento. Fontes de estudo, não tinha material em português. Sei. Só que ele direcionou estudos para nós. Então, eu já sabia inglês, tinha outras pessoas, então a gente foi direcionando estudo. Em 2011 rolou a Copa do Mundo do futebol americano. O Brasil ainda não tinha, mas México, Canadá, Japão, Alemanha, Áustria, Polônia, né, jogaram. E a Estados Unidos foi campeã. Cara, eu peguei o nome de todos os jogadores no site, achei no Facebook, saí adicionando e comecei a trocar mensagem e conversar. Olha. Então os caras começaram a conversar de vir jogar. Aí a hora que você falava, pô, não pago o salário e tal, não quero. Só que eu descobri que na Itália tinha muitos americanos indo jogar pra lá e na Europa, de modo geral, de graça. Tanto que tem um documentário em 2011 que chama Playing for Pizza, que é contando a história de americanos que iam viver o sonho de jogar futebol americano em outro país, literalmente por comida, né? Então chama Playing for Pizza, né? O documentário. Eu falei, caraca, essa porra vai acontecer com a gente também. Eu já fiquei com isso na cabeça, né? E aí, conversando com um com o outro, mais conhecimento. Então a gente foi absorvendo conhecimento. Então a gente foi entendendo rotina de treino. Em 2012, quando a gente entra para competir, por mais que a gente perdeu tudo, a nossa rotina de treino era sábado à tarde, domingo de manhã, segunda e terça à noite, e os outros dias academia. Né? Chega mais ou menos meio pro fim do ano, eu era treinador de defesa, o Zé Elias, um dos meus melhores amigos, era treinador de ataque, e a gente falou assim, cara, quem não vai pra academia não joga. Então a gente diminuiu o time para 25 porque pessoas. Tinha gente que não queria. A galera tava no oba-oba e a gente era meio doido. Não, é competição. A gente ganha o primeiro jogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Olha que a gente jogou o Campeonato Paulista em 2012, foi a nossa primeira competição, todos os jogos fora. Perdemos os 6 jogos. Quando foi começar o Brasileiro, a gente conseguiu uma parceria com o Dalla Pria pra jogar no Rio Pretão. Sim. 1.000 pessoas no primeiro jogo, velho. 1.000 pessoas no primeiro jogo. Futebol aqui em Rio Preto, a gente não vê cara, isso no profissional. E assim, a gente falou, cara, 1.000 pessoas, a gente não sabe jogar, a gente precisa ganhar. Como é que foi a divulgação na época para esse pessoal? Muito doido. A gente fez flyers, a gente catava os atletas uniformizados, ia nos semáforos, ia com banner. E por ser no Rio Pretão, o shopping passava, os caras achavam o que estava acontecendo e entrou. Nesse primeiro jogo, o jogo foi R$5 apenas. Entendi. Então, bombou. Foi maravilhoso para nós. Bombou. Ali, já teve matéria já de vários canais. Ali a gente conheceu os meninos do Cidade Clube, que já começaram a postar coisa da gente também. Então, a gente foi ganhando um pouco de corpo. Aí ganhamos esse jogo, que era contra o Sinop Coyotes. Os caras tiveram mais de 30 horas de viagem para vir jogar aqui. Ganhamos deles. Aí perdemos outros 2 jogos. Depois, o último jogo da temporada seria em Rio Preto. Foi em Rio Preto, contra um time de Sorocaba. E não lembro qual motivo, o jogo teria que ser no sábado à noite. Cara, aí conseguimos um gerador com a prefeitura, porque no estádio tava com problema na questão da energia. O Preto jogava durante o dia. Colocou o gerador, jogamos noturno, ganhamos esse jogo, né? Então a gente começou a temporada perdendo e encerramos ganhando. Esse foi o motivador para a temporada 2013. Mas o mais apaixonante assim, que aconteceu, que falou assim, cara, a gente tá no caminho. A gente tinha muito moleque de 16, 17 anos jogando, misturado ali. E em 2012, no fim de 2012, teve um campeonato entre seleções estaduais, sub-20. Então foi o Felipe Sônego, atleta nosso, acabou de se formar na Unir, porque é a parceria que a gente tem, em Educação Física. Henrique Montilha, Lucas Passarini, Luquinhas, que era quarterback, né, que é o lançador, e a gente tinha o Gabriel. 5 meninos foram convocados, todos abaixo de 20 anos, para jogar nessa seleção. O Gabriel deslocou o ombro no sábado. A gente num sábado anterior ao treinamento que finalizava quem ia ser convocado ou não, então ele não pôde ir. Eu tava já casado, falei minha esposa, vou levar os meninos pra São Paulo, vou sair 3 da manhã, porque eu preciso chegar lá 7 da manhã para eles treinarem e vou voltar. Loucura. Botei a molecada no carro, fui, chegamos em São Paulo. Os nossos meninos treinavam e competiam com adultos. Os dos outros, nem todos treinavam e competiam com adultos. Quando começou o treino, foi assim, um assassinato, porque os dois, o Henrique Montilho e o Lucas Passarini, são dos gordinhos que faz a proteção do quarterback. Entendi. Cara, dava até dó dos jogadores de defesa. Às vezes iam bater, eles botavam pro chão. O Felipe Sônego, que é jogador de defesa, ele é um assassino por natureza, cara. Ele batia muito pesado, mas batia muito forte.
chegou um momento do treino ali, já tava acabando, os treinadores, cara, os meninos de vocês são muito bons, tal, vocês têm futuro, o time de vocês tá legal, vocês perderam bastante jogo, cara, mas vocês jogam muito duro. E aí, nessa conversa, assim, franca, um atleta ele é atleta no tipo de competição adulto, mas estava como treinador dessa seleçãozinha de base, falou, cara, é muito chato jogar com vocês. Porque vocês estão perdendo de 30, 40, 50, mas vocês batem muito, vocês não param, vocês não cansam. E mesmo o ataque de vocês não conseguindo avançar, os caras são duros, velho, os caras trombam e tal. Eu falei, pô, é isso, a gente já tem um DNA, a gente é duro. Aí entra 2013, a gente entrou bem firme. Nesse meio aí, nessas conversas, aí vocês conseguiram identificar o que estava faltando pro resultado vir? Era já tempo, tinha era maturidade de tempo, porque né? já tinha essa característica, como você disse. Não, a gente já é conhecido por chegar firme, de jogar, duro. de ser um time duro. E a gente já entendeu, pô, São Paulo, eles não têm a facilidade que a gente tem, que tudo é perto. Então a gente já consegue treinar mais que eles. Logo, a nossa evolução vai ser mais rápida. A gente tinha isso na cabeça. Então, cara, vamos treinar mais. Começamos a botar mais treinos obrigatórios. E aí foi. 2013 a gente fez uma seletiva que deu... 2012 a gente fez uma seletiva que deu 80 pessoas. 2013 deu 100 pessoas numa seletiva. Tinha um jornalista da TV Tem, Matheus Luz. Ele foi, participou com uma GoPro. Ele participou, fez uma bela de uma matéria que saiu na TV Tem na época. E aí foi expandindo. Aí em 2013 a gente já teve 6 vitórias e 6 derrotas. E a gente já fez um bom campeonato. 2014 iria rolar um campeonato que eles estavam chamando de Superliga, que seriam só 6 times. A gente era o 6º time. Pelo que eles viam da gente futuro e porque logisticamente a gente estava bom para todo mundo. Ah, entendi. Né? Então, assim, iriam colocar a gente na cova dos leões, literalmente, porque só times bons. Mas, cara, foi muito bacana porque de 2009, quando começou as competições, os times foram progredindo, a gente efetivamente entra 3 anos depois. Mas a gente não passou muito tempo por baixo. A gente foi apanhando, mas aprendendo. E por sermos do interior, a nossa característica é, vamos fazer, depois a gente faz um marketing. Só que localmente a gente sempre fez um marketing muito bacana. Então, os jogos aqui eram bem organizados, estrutura de... porque assim, né, Matheus, o futebol americano, para quem está nos assistindo, não conhece tanto, é um evento. Quem assiste os jogos lá nos Estados Unidos. E como vocês... Claro, né, dentro das possibilidades e dos modos caipiras, né, no interior. Como vocês tentaram transportar aquilo que vocês viam para, de repente, algo que pudesse ser feito aqui? Cara, acho que sim, juntou as pessoas que já tinham tido a possibilidade de ir nos Estados Unidos assistir um jogo, né? Eu já tinha assistido jogos, tinha outras pessoas também. O Tailgate, que é um evento famoso deles, né? Tu chega no estacionamento, eles fazem aquele churrasco, aquele evento de família. Mas a sensação mais, assim, assustadora, para mim foi assustadora, foi quando eu fui, o primeiro jogo que eu assisti, eu tava em Nova York com a minha esposa, sozinho, só eu e ela, e eu vi que tinha um jogo do New York Jets. Ela também gosta? Ela acompanha. E tinha um jogo do New York Jets, né, que é de Nova York, contra o Pittsburgh Steelers. Não tem uma rivalidade grande, os dois estavam mal na época. Mas assim, se a gente vê um jogo no Brasil de 2 equipes, você não vai no metrô, né, tipo, eu sou do Corinthians, vai ter o jogo mesmo que seja com o Fortaleza. Cara, você quer evitar encontrar, porque você sabe que tem que ter um doido. Eu tô entrando na estação central ali pra pegar o ônibus, que eu fui pesquisando e descobri lá, tem um ônibus que te leva direto. Eu falei, perfeito, vai nisso aí que eu vou. Achei o ônibus. Só que eu tô chegando, eu começo a ver os caras de preto e amarelo, que são a torcida do Steelers. Que inclusive o Wireless, as cores do Wireless são inspiradas no Steelers. Ah, tá. E aí, de repente, eu vejo uns de verde. Aí eu fiquei meio assim, nossa, será que a gente tem que achar? Porque eu tinha comprado ingresso pra torcida do Jets. Eu falei, a que tiver mais fácil eu compro. Aí eu fiquei meio assim e tal... Aí eu vi num segurança e falei, cara, qual fila eu entro? Ele falou, você vai pro jogo? Não, é essa mesmo. Eu falei, mas tem, tipo, eu vou do lado do Jets. Não, é essa, né? Acho que ele não entendeu que eu tava... o tom da minha pergunta. Eu achei que tinha separação. No ônibus, tudo junto. Tranquilaço. Descendo, um cantando Steelers, outro cantando Jets, tranquilo. É muito o que a gente vê agora, né, do futebol na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Tirando o pessoal que ficou atrás dos gols, a gente vê no meio lá a galera, um comemorando, outro sentado, porque tá com a camisa do outro time. É isso. Aí a hora que a gente entra no estacionamento, assim, que você começa a cruzar com os ônibus, aí eu já sabia que tava rolando o tailgate, a galera falando. Aí você vê, tipo, o cara do Steelers do lado, os caras juntam aqui na mesa, fazendo churrasco junto e tal. Aí eu falei, pô, legal. E aí você começa a ver que o entorno do estádio tem muito evento. Mas muita coisa. Tu entra pro jogo, né? Estádio com ar-condicionado, Wi-Fi, isso em 2013. Você vai no banheiro, tem a TV, você não perde o que tá acontecendo. Sim. E o jogo, por ser longo, eles já criam muito... Bom, primeiro que o americano já não gosta de futebol, porque é 45 minutos direto.
Ah, né? tá. Demora a sair gol, né? Então, o futebol americano sai pontuação e você percebe que no basquete você faz cesta 2 pontos, 3 pontos. Então, assim, não te cortando, talvez então um dos motivos desses esportes serem tão visados pelo bom sentido seria esse motivo, então? Cara, assim, primeiro que já culturalmente é deles, mas eles são meio extravagantes. Então, pô, já faz um touchdown, já é 6 pontos. Então, são placares elásticos, né? Sei. No basquete, no futebol americano. E sempre tem intervalos. Então, no intervalo, a televisão tá mostrando um comercial pra você. Mas lá, tá rolando dança, câmera do beijo, câmera de não sei o quê. É outro ambiente, cara. Assim, então, é muito bacana. Meu pai foi comigo, eu quis levar ele pra um jogo. A gente tava saindo da China, paramos em Nova York pra fazer conexão. Falei, vamos assistir um jogo. Aí ele, assim, ele ficou abismado. Ele não gosta... Ele gosta de futebol americano, mas ele não tem paciência pra assistir o jogo inteiro. Entendi. Qual que é um tempo médio, digamos assim? De Uma partida vai de 2 horas e meia a 3 horas, cara. É um evento, né? Isso que eu tô dizendo. E de repente a pessoa não vê passar. Não vê passar, exatamente. Então, assim, o que a gente tentou fazer dentro das nossas limitações foi isso. Pô, food trucks, ter uma musiquinha ao vivo. Hoje a gente consegue fazer, por exemplo, uma coisa que deu muito certo, a gente não tira desde o primeiro jogo. Narrador. Ah, isso. Porque o narrador explica o jogo. Então, ele interage. A galera... mas a galera que já conhece o jogo. Cara... Estamos ali. Eu sempre falo pros meninos vão narrar. Eu virei narrador esse ano, narrei 3 jogos pra torcida. Falo, a gente tem que ser didático, porque da maneira que você explica... A primeira coisa que eu falo assim, a gente tem que ser parcial. A gente tá narrando pra nossa torcida. Mas eu digo a maneira didática, a forma também que você explica. Tem que ser explicando. Galera, primeira descida, agora a gente tem que fazer isso. Falta, explica o que foi a falta, né? Porque tem muita falta. Não pode segurar, não pode ser... Eu não posso dar carrinho, né? No futebol você não pode dar carrinho. Entendi. Você não pode bater direto na cabeça. Então tem várias limitações também. A gente tenta ir explicando durante o jogo. Então, isso foi criando um ambiente legal. Por exemplo, a gente falou, a gente sabe que tem uma galera jovem que gosta, mas já são jovens casais que têm filhos pequenos. Começamos a alugar pula-pula e... entendi. Aquela cama de bolinha sei, ali, sei, sabe? Piscina de bolinha. Isso. Cara, deu super certo. Algodão doce era de graça para as crianças. Então a gente foi fazendo um cenário bem favorável, né? Já teve vez da gente levar a banda para tocar no show do intervalo. Então a gente foi criando esse tipo de coisa para fazer um evento. Tem um mascote também? Como é que é? Cara, a gente quer fazer o mascotão pros próximos aí, né? A gente já que dá certo, né? A gente já teve parceria com umas meninas que eram cheerleaders para dançar e tal. Então assim, a gente vai testando dentro do que tá na alternativa, mas o básico sempre rola. Comida, bebida, narrador, música. Aí a gente já trabalha com DJ, então, similar aos Estados Unidos. Cara, sempre tem uma musiquinha de fundo ali. Aí pausa a jogada, bum, solta a música, agita a galera, tal, faz a bagunça. Vai começar a jogada, abaixa a música. Né? Então, cara, a gente foi criando uma cultura. Tanto que tem um pessoal... que é da Brasil FA, que está organizando um campeonato que chama Taça Brasil de Futebol Americano. Eles vieram na final, né, da SPFL, o Campeonato Paulista, agora em 2022 aqui. E eles ficaram apaixonados. Cara, a torcida do 6 já tem a cultura. Por quê? Tem algumas coisas que a gente já faz dentro, vamos dizer, não é dentro da regra, porque se é a torcida não tem como controlar o juiz, mas quando o nosso ataque está em campo, ninguém faz barulho. Pra não atrapalhar a comunicação. Olha! Começou a jogada, pauleira, barulho. Quando o ataque adversário tá, é o oposto. Tu faz o maior regaço possível pra atrapalhar a comunicação deles. Olha só. Então a gente já criou essa cultura, muito doido. Terceira, que não eu falei, você tem 4 tentativas pra avançar 10 jardas. E a terceira tentativa é a crucial. Porque se você não for bem, vai ser difícil você querer arriscar a quarta. Na terceira, cara, parece que vai explodir o Teixeirão. Porque a galera faz um regaço, um barulho, e quando é a terceira nossa, aí a galera também bota energia, sabe? Você falou das 1000 iniciais. Hoje a média é de quanto? Cara, assim, as 1000 iniciais, acho que foi até por ser o primeiro jogo, depois foi oscilando entre 500 e 600. Esse ano de 2022 a gente teve uma média de 900, cara. Porque a gente teve jogos que puxaram pra cima. Sei. Assim, ó, Paulista, na final, 2000 e poucos, 2000 e poucos pagantes. Só que aí a gente já estreia no Campeonato Brasileiro, num jogo atípico, em horário atípico. A gente jogou num sábado, tava tendo algum evento que eu não lembro, e a gente já estreou metendo 60, cara. A galera não vai nos outros jogos. Tá. Porque eles querem mais disputa. Olha que curioso. A gente percebeu isso esse ano, porque os 2 jogos que a gente teve em Rio Preto, um ganhou de 60 e outro ganhou de 54-0. Os 2 foram de 0, muito elástico. Tanto que a gente foi ter assim, um público maior no brasileiro já nas quartas de finais, porque deduziram ser um jogo mais desafiador, cara. É mata-mata e aí, conversando com a galera, falou: cara, não vou assistir esse jogo pra vocês baterem em cachorro morto. Aí a gente falou: cara, mas o time não é ruim. Tipo, Goiânia Rednecks, que a gente bateu no primeiro jogo, eles eram muito bons, eles têm jogadores importantes. Só que o nível que a gente chegou... a gente já tá passando. Ô, Matheus, esse que eu quero te perguntar, porque de repente vocês estão enfrentando times que lá atrás vocês perdiam. Como é que foi, digamos assim, essa virada de chave pra você estar contando, da maneira que vocês foram construindo isso? E os outros encaram como? Fala, poxa, a gente ganhava deles, até o jogo era acirrado ou não, mas a gente vencia e agora a gente vem pra cá e toma uma diferença tão grande assim. Cara, esse tá sendo o problema hoje. Acho que toda modalidade esportiva, quando começa a despontar,
você vai ter os que são ainda raízes, que querem ficar apegados ao rachão, e ao que querem a evolução, que é o nosso caso, né? Então, tem vários times no Brasil que já estão se municiando em leis de incentivo, né? Questões sociais, que é o nosso caso. A gente tem um projeto Touchdown do Futuro, né? Que é o projeto social. A gente conseguiu uma lei aprovada, agora a gente está correndo atrás de captar para liberar. Então, tem muitos times que já entenderam. Por exemplo, a gente tem treinador profissional no esporte amador desde 2018. Que hoje o Xandão, que inclusive também se formou na Unirp, né, da nossa parceria, ele é formado em comércio internacional e se formou em educação física por causa do futebol americano na Unirp, na nossa parceria, e é nosso treinador desde 2018, profissional, vive disso, estuda para isso. Hoje ele é considerado um dos melhores do Brasil, né? No Brasil, para vocês terem noção, existem mais de 100 times de futebol americano, bem mais de 100 times de futebol americano, mas só tem 8 treinadores profissionais. Olha. E aqui a gente tem 2. A gente tinha 3. Aí a gente, o terceiro é o Heitor, ele veio, fez um bom trabalho, mas ele quer ser treinador principal, não ser treinador assistente, então a gente já encerrou o contrato dele agora na virada do ano, né? Então a gente, de 8 ou 9 treinadores do Brasil, 3 estavam em Rio Preto. Então, o que a gente foi estruturando... É um terço, então. Um terço, basicamente. Eu não tinha feito essa conta, né? Um terço. Mas o que a gente foi fazendo, cara? 2013 foi esse empate, 6-6. 2014... teve eleição, né? A Dilma entrou... Foi a segunda eleição da Dilma, não lembro? Isso, foi. Tava um período muito de transição. Eu fazia um ano casado e eu decidi montar uma academia de artes marciais, que é a Tim Nogueira, né? Eu que trouxe a rede pra cá. E entrei no mundo da luta também. Fui empresário de atletas de MMA. Eu que levei os primeiros atletas de Rio Preto a lutar no Jungle Fight, que é o maior evento do Brasil. Então eu tenho bastante história no esporte. O Natanzinho, que é um dos atletas mais famosos aqui de Rio Preto, o Natan Batista. Eu lembro. Ele era meu professor. Várias vezes. Pois é, e eu que levei ele pro Jungle, depois levei ele pra Inglaterra pra lutar. O outro rapaz que cuidava, que era o Alex, né? Tinha um Alex também aqui na cidade. Tinha um Alex que era do evento, o Predador. Isso, que organizava o Predador, Aí hoje tem o Bruno, que é vereador, Bruno do Maquininha do Futuro, que ainda cuida de vários atletas. A gente foi parceiro por um tempo. Então, quando eu montei a Tim Nogueira, eu falei pra galera, cara, nessa época, 2013, eu era jogador, treinador e diretor. Falei, eu preciso me afastar, que eu preciso montar a empresa e tal. Aí minha esposa a gente descobriu que minha esposa estava grávida. Então, em 2014, eu fiquei mais afastado. Entendi. Só que chegou no final do ano, eu tava sentindo saudade. E os meninos de Votuporanga estavam jogando um campeonatozinho. E aqui em Rio Preto, não. As caras, vem treinar a gente. Então, eu comecei a ir de sábado, treinar os meninos de Votuporanga. E pra ir jogar eram 3, 4 jogos. Beleza, virou ano, os meninos de Rio Preto, 2015. Cara, você precisa voltar e tal. Eu tinha passado por uma questão nesse finzinho de ano, tinha uma pequena depressão ali pelas questões da academia. Cara, montar academia. No ano político, ano de Copa do Mundo, não sei o que, do jeito que eu montei, eu passei muito perrengue. E eu me afastei da indústria, né? Minha família tá na indústria, completou 30 anos agora, a indústria de iluminação chama Lumave. E eu tava na indústria, saí, montei a academia, então eu me desliguei de tudo, né? Eu normalmente sou muito assim, cara, ou eu me dedico ou eu não me dedico. Pra aquilo, né? Então, Entendi. eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer as coisas no Vibers, preciso me dedicar no que eu tô montando, tô me afastando até da indústria, minha família, então preciso fazer isso. Minha esposa tá grávida, tem minha bebê e tal. Quando a Dilma ganhou, a pessoa que estava como diretor responsável, presidente, o primeiro se afastou, o vice estava assumindo, ele falou, cara, se a Dilma ganhar, eu e minha família inteira vai embora do Brasil, a gente vai pra Itália. E ela ganhou. Então, foi coisa de 7, 8 meses, eles realmente se mudaram. Ele falou, alguém precisa assumir. E eu tinha voltado e eu já não queria mais jogar. Sei. Não estava mais na pegada de treinador. Falei, cara, eu quero ser o presidente, mas eu quero reestruturar. O time, na época, tinha montado um CNPJ com a empresa. Eu falei, encerra, tá no nome teu e do Ivan, Vladimir e Ivan, vocês encerram, né? Pode encerrar. E eu vou começar a associação esportiva sem fins lucrativos. E aí, como eu tinha passado já mais de um ano empreendendo por conta, apanhando pra caramba, eu já tinha alguma outra mentalidade. Falei, gente, vamos montar uma diretoria, cada um com uma função e responsabilidade. Como que tem que ser o estatuto da associação? É assim, assado? Tá. Então, a gente organizou e eu já entrei efetivamente para ser presidente. E o que eu consegui trazer, né? Eu comecei a trabalhar em 2004 e em 2014 que tive a ideia de querer empreender por conta. Então, eu juntei um pouco da know-how e falei, cara, a gente precisa ter alguns parâmetros fora de campo. Né? E todo mundo ficava assim, precisa de patrocínio, precisa daquilo. Aí eu falei, galera, quem somos nós na fila do pão? Né? A gente é uma molecada que treina no minicampo embaixo A gente treinava do lado do Rio Pretão, naquele minicampo que tinha, que agora virou os prédios, né? Isso, na parte de baixo. A gente treinava naqueles minicampos, treinava no campo da prefeitura, em canteiro de avenida, tava tendo resultados, mais ou menos, uma modalidade desconhecida na cidade. Tipo, cara, quem é a gente? E eu falei pra galera, eu vou assumir um compromisso com vocês. A gente vai passar o chapéu, como sempre, 2016, 2017. A gente vai jogar o melhor possível. A gente vai fazer o nosso melhor. E eu prometo pra vocês, que se a gente for campeão paulista em 2017, 2018 a gente começa o ano com um patrocinador. É um compromisso meu com vocês. Missão de 2 anos. Vamos fechar? Vamos fechar. Então a galera se comprometeu nisso. Você estabeleceu um prazo. Foi trabalhar com meta mesmo. Então 2016 a gente ia
se desenvolver, 2017 a gente ia ser campeão, que 2018 eu garantia patrocínio para eles. E, cara, todo mundo comprou essa missão, a gente montou um time com 40 atletas, mais ou menos, né? Todos locais. E aí foi virando o ano, eu comecei a receber umas mensagens. A gente já conversava com alguns americanos. Tem um site que chama Europlayers, que é para jogadores que querem jogar na Europa. Olha. E eu me cadastrei, alguns times do Brasil também, comecei a trocar ideia. Então, em 2013, eu trouxe um americano para Rio Preto. Ah, foi aí que vieram os primeiros, primeiro então. americano em 2013, chama Ken Clay. Tá. Pagou a passagem dele, veio, não tinha salário, nada, a gente dava comida, ele morava na clínica do Vladimir, que era um dos diretores. Eu sei que é uma modalidade totalmente diferente, mas aí também você deu um contato com o pessoal do Marino Manella? Porque, cara, a gente teve, porque né? o Ken Clay jogava basquete, tava jogando no Sesc, alguém do basquete viu. E aí, a gente ia tentar deixar o Ken Clay na responsabilidade do basquete no segundo semestre, porque a gente não ia competir com ele mais. Entendi. Né? Aí acabou que não rolou. Mas eu sei que, nessa época, os americanos do basquete e o nosso se conversavam. Em 2014, a gente trouxe também um cara, mas a gente caiu na pegadinha do DVD, né, do futebol. Ele mandou os vídeos pra nós, tava bom. E ele era baixinho, fortinho, running back, corredor, né? Falei, o cara é bom, vai ajudar. A hora que eu fui buscar ele no aeroporto, o bichão tava pesando uns 100 e poucos quilos. Eu falei, nó. E ele era egocêntrico pra caramba, foi um rolo, não agregou em nada. Quanto tempo ficou 3 meses, já soltamos ele embora. 2014 foi o ano que a gente quase não teve nada, não teve americano, jogou só o paulista, né? Eu tava fora. 2015, quando eu volto, eu tava em contato com um treinador americano que morava em Curitiba porque era casado com uma brasileira. Sei. Ele veio e ficou 15 dias aqui, ajudou a gente a organizar muita coisa. Você também fez esse trabalho de caça-talentos aí. Cara, eu sou apaixonado nisso, velho. Eu sou muito fuçado. A gente brinca que eu sou especialista nessas coisas, cara. Lá no time, assim, interno. E eu fui fazendo muito contato nisso. Então, trouxe esse americano, ele ficou 15 dias aqui, ensinou muita coisa. Mas eu já tive a primeira lição em relação a treinadores. O americano não entende a nossa rotina. Por quê? Nós somos amadores no esporte. A gente trabalha, tem que as nossas contas. E ele não entendia, cara, o treino era exaustivo. Os meninos, cara, nosso time era 3, 4 falava inglês. Então, às vezes, ele tava dando... Teve um caso assim que ele começou a dar bronca no menino. Ele não entendeu, ele começou a rir. Aí o cara, você tá rindo, não sei o que, vai embora do treino. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, moleque, né? Então eu falei, é bom aprender, mas é isso aí, 10, 15 dias, eu não posso ter um treinador americano. Sei. Isso aí já era uma lição que eu levei em 2015. Em 2016 ele voltou também. Mas antes dele voltar, na virada do ano, eu recebi umas mensagens no Facebook do time de 2 americanos. Cara, a gente quer jogar. Eu falei, não tenho dinheiro pra pagar a passagem. Se vocês pagarem a passagem, eu arrumo. Você paga comida e tal, a gente não vai ter despesa aí? Não vai ter despesa. Era um quarterback, né, que é o lançador, a principal função, ou seja, era a nossa principal dor. Entendi. E um jogador de linha defensiva, mais fortinho, né? Falei, top, pode vir. Os 2 do Texas, amigos desde a infância, vieram por conta, colocamos ele numa casa. Hoje eu nunca mais faria isso do jeito que a gente fez, cara. A casa não tinha preparo pra isso, era uma casa simples. Uma pessoa do time falou, cara, tem uma casinha no meu vô lá, não vai cobrar nada, vocês podem ir. Sei. Sabe, essas coisas a gente foi fazendo. Esse quarterback, ele era um nível muito fora do patamar, pro nível que a gente jogava. Então, assim... E lá não encontrava espaço pra jogar? Não, porque ele já tinha rompido o ligamento do joelho. Então, depois que você saiu da escola, se você não entrar pra universidade, acabou a tua carreira esportiva. Você vai jogar semi-profissional, por isso que eles valorizam amador. muito isso lá, Por isso que eles valorizam o sonho. Pra eles é como se eles estivessem jogando profissionalmente aqui. Mas não tem salário. Mas pra eles é como se fosse profissionalmente. Olha. Eles estão vivendo o sonho do esporte. Entendi. É como deve ter um brasileiro que joga na Tailândia, né? Nesses lugares aí, deve ganhar. Se ele trabalhasse aqui, ganharia mais do que tá ganhando lá. Mas o cara quer viver do esporte. É muito doido. Isso a gente começou a pegar. Então veio, o Jalen, ele veio em 2016 com o Charles. Cara, a gente já fez um excelente campeonato paulista. A gente foi, assim, roubado descaradamente nas finais. Também tem isso em arbitragem também? A gente vê muito esporte amador, cara. Esporte amador. E eu sou muito encrenqueiro, né? Então, assim, eu tenho opiniões fortes e firmes. Antes eu não tinha muito... Eu não tinha uma comunicação assertiva. Vamos dizer que eu tinha razão, mas o modo que eu me expressava era arrogante. Entendi. Né? Então, hoje eu fui evoluindo, fui aprendendo. O futebol americano me ajudou muito nessas relações também, né? Em aprender, me desenvolver. Então, eu brigava muito. Então, aí você mexe no ego do cara. O cara não é profissional. Se lasca. Então, a gente, assim, foi roubado descaradamente nesse jogo. Mas foi bom, porque deixou a gente com muito fogo pro Campeonato Brasileiro de 2016. No nosso plano, que eu te falei, era só desenvolver em 2016. A gente foi tão bem em 2016 que a gente chegou nas finais do Campeonato Paulista e na semifinal do Campeonato Brasileiro. E nessa ocasião, cara, a TVT grudou na gente. A Record, porque passou, a SBT começou a passar muita matéria. O nível que a TVT, e não lembro quem tava na época, se ainda era o Matheus Luz, tinha sido outro, que ele catava as gravações nossas de celular, horríveis,
E transmitia, cara. Tipo, não, pode mandar os touchdowns que eu passo. Sei. Isso deu uma repercussão muito grande, que a minha promessa era, vamos jogar 2016 bem, ser campeão em 2017, que 2018 eu trago patrocínio. Eu já viro 2017 com patrocínio. Um ano de... Já conseguindo patrocínio. Teve uma concessionária de Rio Preto, teve o pessoal da Poti, né, de bebidas e tal. Já era coisinha pequena. A gente já não tinha nada. Era, né? Já pagava custo de inscrição. Pra quem não tem nada, aparece Exatamente, o primeiro. Né? E eu esqueci de falar, os atletas sempre pagaram mensalidade, cara, pra jogar. Olha. Além de inscrição, de comprar equipamento. Cara, um capacete hoje é 3 mil. Se a pessoa fosse uniformizar completo com os equipamentos. 6 mil. Se ele for comprar tudo novo, 6 mil. 6 mil, cara. Então, é um esporte caro e que, por incrível que pareça, o público nosso é classe C, D. Olha, é legal você colocar isso também. Classe C e D, velho. A galera batalhadora, a molecada, assim, que é apaixonada no esporte e que o esporte tem transformado a vida deles. Então, 2016, quando acontece isso, 2017, nosso objetivo era ser campeão paulista. A gente vai lá, campeão paulista invicto, melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo. Tudo possível. A gente foi. E a hora que acaba o jogo ali, eu comecei a chorar, mas eu tava chorando meio que vazio. Falei, cara, por quê? Em 2017 nasceu minha segunda filha. Ah, sim. Meu pai tinha tido câncer em 2010, lá no Weilers foi começar. Aí tem um período que pode voltar. E foi bem em 2017, que voltou. Então ele me chama para voltar para a indústria. Então a final foi em julho de 2017. Eu estava trabalhando com a academia, com o Weilers, com a indústria e com os atletas de MMA. Minha segunda filha tinha nascido. O Nathan tinha uma luta na Inglaterra, que minha esposa ficou sabendo que eu ia para Inglaterra 2 dias antes, porque eu fui dar uma entrevista pro Osair, no Diário da Região. Ela falou, você vai junto? Eu falei, mas eu te avisei. Não, você não avisou. Nossa. Então assim, tava um caos minha vida pessoal, né? Um caos, eu não tinha tempo para nada. E aí ganhou, eu falei, cara, não sei mais se vale a pena. Tipo, ganhei, era o que eu queria, mas não sei se vale a pena. E a gente ganhou o Paulista invicto, chegamos no Brasileirão, a gente estava na temporada 10 jogos invictos, a gente teve um jogo aqui em Rio Preto contra a Ponte Preta, e era um jogo que se a gente ganhasse, a gente ficaria em primeiro, se perdesse, ficaria em segundo, né? Que depois definiria o restante da competição nos playoffs, né? E a gente tava ganhando o jogo, de repente o time começou a brigar entre si, né? Começou a brigar, no meio do jogo esse americano, Jay, ele ainda tava, era a segunda temporada dele aqui, ele chegou pra mim, cara, não aguento mais ser jogador e treinador, porque a gente não tinha uma comissão técnica. Ah, entendi. Então, assim, quem sabia mais era... Então, os caras acumulavam função, então era jogador e treinador. Então, tipo, uma pessoa tava de fora, mas ele não conseguia olhar o jogo todo. Uma comissão técnica hoje, nossa, tem 9 pessoas, pra você ter noção. É o treinador principal, o head coach, o coordenador de ataque, coordenador de defesa, assistente de ataque, assistente de defesa, e tem os assistentes de posição. Você pode chegar a ter 20 treinadores. É isso que eu tô querendo colocar. Então, tudo que, de repente, a gente vê em um time aí pela televisão, um time americano, você já possui aqui em termos dessa estrutura. Dentro das limitações assim, a gente está fazendo, entendeu? A gente já sabe os caminhos, então a gente já tem. Como se diz, o básico a gente já tem. Aí vai pro nível 2, a gente já tem. Aí a gente quer chegar no nível 3, 4, 5, entendeu? A gente tá galgando esses patamares aí. Então, esse ano de 2017 aconteceu isso na minha vida pessoal, aí aconteceu isso nesse jogo, ele, cara, pelo amor de Deus, a gente precisa de um treinador, não dá pra continuar, a gente mata essa temporada, mas você precisa trazer um treinador. E nesse mesmo jogo eu tive uma discussão com a minha esposa, precisei sair. Falei, cara, eu preciso sair de algum lugar. Ou eu preciso vender a academia, ou eu preciso sair do time, eu acho que eu vou sair do time. E eu fiquei de cabeça. Fomos fazer uma reunião, avisei a pessoa, cara, tipo, meu último ano de presidente, eu preciso me afastar, tô com a academia, voltei pra indústria, tem os atletas de MMA que eu também já tô diminuindo, eu tive algumas frustrações, né? Eu falei, cara, vou diminuir também, vou ficar com 3, 4 atletas. Dá muito trabalho, essa questão de atleta? De modo geral, cara... Ó que engraçado, né? O futebol americano tinha mais de 50 atletas e dava menos trabalho que 10 da luta. Porque tem muito ego envolvido. A cidade é pequena, né? Esse ponto... A gente sabe que o atleta tem muito ego, mas o lutador ou do futebol americano, você acha que tá... Acho que hoje o futebol americano tá ficando equilibrado, né? Porque tá tendo muita mídia, né? Ah, entendi. Então, no MMA, você pegar aqui em Rio Preto... O MMA também teve o boom dele, né? Mas assim, o MMA, a gente não tinha ninguém lutando em eventos grandes ganhando dinheiro, vamos ser sinceros. Os meninos iam lutar no Jungle Fight que passava na TV, mas era R$500 pra tu subir no ringue, no octógono, e mais 500 e ganhar. Os eventos que o Alex organizava aqui, o era ingresso. Você recebia ingresso. Por exemplo, se você vencia a luta, você não tinha um prêmio, então? Não, você ganhava lá, eu vou te pagar R$800. Mas você vai dar, não, R$800 em ingresso. Se você vender, você vendeu. Entendi. Entendeu? Então, o atleta tinha que vender, não sei o quê. Eu entendo um pouco a lógica, porque assim, uma coisa é o UFC, que já tem um marketing por detrás. Sim. Outra coisa é o Rio Preto Fight, que, cara, é local. Então, assim, os atletas de MMA em Rio Preto eram professores de luta ou professores de musculação, de alguma coisa assim. Pô, tu tem tua carteira de cliente, você tá na academia, então rola muito ego. A luta já tem rivalidade entre academias e tudo mais, eu percebi, né? Quando eu fui no Automóvel Clube, no palestra. Então já rola essas rivalidades normais. Então, assim, tava me dando muito trabalho, muito estresse.
E aí, como eu falei, eu já tava lotado de coisa. Falei, cara, isso eu vou começar a tirar. Então, eu já fui diminuindo atletas. E, galera, quem não tiver satisfeito... Cara, olha o que eu tinha pros atletas de MMA. Psicólogo esportivo de graça, nutricionista de graça, um preparador físico de graça pra cada um, mais a estrutura de treino da academia, que eu tinha ringue, octógono, todo espaço, que nenhuma academia em Rio Preto tinha tudo que eu tinha, pra treinar de graça. Eles treinavam do horário da meio-dia e meia até as 2 da tarde lá. Minha faxineira aí limpava. Ninguém tinha estresse com nada. Chuveirinho lá pra tomar banho, ir embora. Eles não gastavam com nada. E eu ainda não tinha... eu não fazia contrato com eles e eu não ganhava nada em cima deles. Eu fazia porque eu queria, velho. Entendi. O único compromisso era usar minha marca. Sim. Então eu organizava tudo isso aí. Então começou a ter muita ego e tal. Eu falei, cada um pro teu canto. E aí eu falei, pô, vou abandonar os atletas de MMA, vou sair do futebol americano, vou focar na indústria e na academia, que a academia 2017 estava indo muito bem já. Né? E aí nessa conversa com o pessoal do time, eles falaram, separar eu não vou pegar, eu não quero pegar. Aí eu falei, aí que a gente começou a repassar algumas coisas, vamos conversar mais uma vez, 2 vezes. Mas assim, tipo, eu tava insatisfeito, eu queria sair e fomos pensando. Só que nessa época eu tava passando por um processo de coaching, né? E no processo de coaching você começa a trabalhar muito os valores pessoais, missão de vida e tal, propósito. E, pô, eu entendi que meus valores pessoais, minha missão de vida estava muito relacionada a ajudar as pessoas a serem algo a mais, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tenho a frase até hoje num quadro lá, né, que meu coach fez, o Glaucio. E eu falei, pô, dá pra eu fazer isso no futebol americano, dá pra fazer na academia e tal, não sei o quê. Cara, eu quero ganhar dinheiro. Tem 2 meninas, 2 crianças. Então, esse lado, eu ficava nesse conflito. E aí, conversa vai e vem com as pessoas do time, a gente começou a trazer algumas mães de diretores, porque assim, eu, nessa época, eu tinha 30 anos, mais ou menos, 30 e poucos anos. O Zé Liso, que é meu parceiraço, braço direito, ele e o Wilmer, né? O Wilmer hoje tá com 30, na época tinha 20 e poucos. Nossa. O Liso também, hoje acho que tem 32 também, 20 e poucos anos. Eu era a pessoa que já tinha mais maturidade e mais responsabilidade em vida pessoal, profissional do que eles. Então, naturalmente, eu já estava mais à frente. Aí tinha outras pessoas que ajudavam, tipo a Ayane, que já era casada, tinha filho também, só que ela faz o financeiro e tal. Aí começou a trazer a mãe do Zé Liso, que é a doutora Elizabeth Liso, muito conhecida em Rio Preto, ela é médica, ela é parceira da doutora Eliso Spaiva, então é muito envolvida com política. E a mãe do Wilmer também, que é médica, que ela trabalhava naquele hospital que fechou, cara. Ielar. O Ielar. O Ielar tinha muita questão social. Então, a gente começou a conversar com elas como conselheiras, meninos, vamos montar um projeto social, não sei o quê. Eu falei, cara, interessante. Só que aí a gente tudo queria fazer do bom e melhor, de repente a gente precisava de $500 mil para fazer um projeto social. A gente ficou meio assim, frustrado de novo, só competição não faz sentido e tal. E os meninos também começaram, é verdade, cara, só competição a gente precisa ter algo a mais, né? Então foi unânime na galera ali, vamos dizer, uns 8, 10 que estavam envolvidos entre eles. As mães, que eram nossas conselheiras e os mais novos, cara, só competir não é mais interessante, a gente precisa ter algo a mais. Aí projeto social, não sei o que, de criança, vamos tentar também e tal. De repente a gente começou a falar, cara, mas vamos olhar bem por dentro. Acho que saiu da mãe do Liso, alguma das 2 nossas conselheiras principais ali. Ela falou, cara, mas no time a gente já tem caso. Eu falei, eu vou citar o nome que ele não se importa, que é o Michael, que ele fala que o futebol americano mudou a vida dele, que ele tinha... Ele convive com depressão, ele acabou de se formar em psicologia, mas ele luta, né, com questão de depressão, ansiedade, essas coisas. Óbvio que já tá em outro nível hoje, mais tranquilo. Mas o esporte mudou a vida dele, porque ele, na época, lutava com depressão, síndrome do pânico, não sei o quê. Então, o esporte começou a mudar a vida dele. Ele era um cara que tinha sido jogador profissional de basquete. E aí, quando abandonou a carreira, ficou super gordão. Ele tem 2,5 metros, tava enorme, só jogando videogame, computador, essas coisas, né? E em depressão e tal. O esporte mudou a vida do cara. Chegou na seleção brasileira agora. Um dos melhores do Brasil, né? O Felipe Soner, que eu citei, em 2012, quando ele entrou no time, ele era doidaço, rave, não sei o quê. Eu falei, cara, tu tem potencial, mas se você for moleque desse jeito, eu não quero você no meu time. Porque, querendo ou não, né, Matheus, o esporte ele vai moldando as pessoas para esse lado da disciplina, ter responsabilidade, convivência, trabalhar em grupo, porque ainda mais são esportes coletivos. Exatamente, cara. Não depende só de si. Pode ter lá, digamos, o destaque, mas o destaque também, muitas vezes, ele não vai ganhar um jogo sozinho. No futebol americano, um cara não ganha sozinho. Então, ele vai aprendendo muitas coisas e essas lições acabam levando pra vida. É isso. E foi muito doido que a gente olhou, assim, para um núcleo de 35 atletas, a gente falou, cara, tem pelo menos 15 casos que a gente mudou drasticamente a vida das pessoas inconscientemente. O esporte fez isso, né? E aí, aí eu ressignifiquei. E aí eu falei, cara, eu vou abrir mão da academia, eu vou vender academia. E foi, então, em 2017, fim de 2017, eu tomei a decisão de vender. Fui vender só em setembro de 2018, né? Porque aí eu botei meu preço e falei, se alguém pagar bem, se não pagar, eu vou continuar com o negócio. Mas já estava tomada a decisão, né? E a gente falou, tá, então a gente vai recomeçar do zero. Fomos pesquisar como é que o esporte se desenvolveu, não nos Estados Unidos, mas no México, no Canadá e principalmente na Europa.
É porque nos Estados Unidos já lá é o auge. O então, México tá do lado. lado. Ter O Canadá, outros exemplos também. A gente queria entender. A gente descobriu que a NFL chegou a montar uma NFL Europa, teve times na Europa, só que não teve continuidade. Só que isso difundiu a cultura do futebol americano. Então, por exemplo, Polônia, Finlândia, a Alemanha, cara, são ligas muito fortes que pagam bem para atletas, né? Então, a primeira liga, obviamente, a NFL, a Liga Americana, a segunda, a Liga Canadense, a terceira liga empata entre Europa e México. Então, pagam bem as primeiras divisões, né? A gente falou, pô, vamos estudar. Aí a gente começou a ouvir muito de programa esportivo, programa de futebol americano, não sei o quê. E na época o Barcelona tava naqueles auges, né? Tava vindo aí de sei lá quantos anos de dominância. E o Barcelona tinha aquela historinha de construção, que a categoria de base tinha que jogar igual adulto. Então, os caras iam construir. Aí eu falei, pô, faz sentido. Dentro que eu vivo da empresa, a gente entende, né? Pô, você tem que ter a cultura empresarial, a missão, visão, valores. E a estratégia tem que ser difundida pela empresa. Falei, mano, a gente precisa criar isso, um programa esportivo aqui. A gente então precisa ter um líder, o head coach, um cara esportivo. Fora de campo a gente está fazendo bem, a gente está bem organizado fora de campo, já temos patrocinadores. A gente precisa trazer um treinador. Soltamos um anúncio na internet, Instagram, Facebook. Recebi 3 mexicanos e um americano. Aí eu não queria o americano pela experiência passada. O mexicano, eu falei, pô, dá certo, consegue entender. Mas eu não sentia confiança no nível dele. Eu tinha tido um mexicano, esqueci de falar, em 2017 eu trouxe um mexicano. Sim. E ele era um jornalista que falou que era treinador, me enganou. Quando ele chegou aqui, no Oba-Oba, ele tava enganando. Quando os americanos começaram a perceber, os caras falaram, ele não sabe muito não. Ele ajuda, mas ele não sabe muito não. Ele começou a ficar com vergonha, cara, catou a passagem por conta própria, alterou e voltou pro México sem avisar nada pra nós. Doideira, né? História. Então, a gente começou a estruturar, aí fui fazendo algumas entrevistas, aí tinha um treinador que eu gostava muito aqui do Brasil, né, porque ele fazia um bom trabalho, conversei com ele, mas no final da história o cara só foi pra pegar a informação do que a gente tava querendo construir, porque a gente ia rivalizar, e rivalizamos com ele, né, depois de então. E aí eu conheci o Xandão, né, o Alexandre, que é nosso treinador desde 2018, e aí foi muito doido, porque a gente teve uma conexão meio que instantânea. Eu tava indo pra... Ele é de onde? O Xandão é de onde? O Xandão é de Belo Horizonte. Eu tava indo pra China em viagem, uma feira na China, e eu tava fazendo escala nos Estados Unidos. E a hora que eu falei, ele falou, não, mas eu tô nos Estados Unidos também, eu tô no Texas. Aí eu falei, entendi, você tá de férias? Não, cara, eu tô aqui passando esse ano aqui, intercambiando, pra aprender. Ele trabalhava na Fiat, formado, a esposa arquiteta, eles venderam tudo lá em BH. Ela acreditou no sonho dele, eles foram para os Estados Unidos, para a Universidade de Baylor, primeira divisão de universidade lá. Passaram um ano, ele foi como treinador assistente, ele se bancando para estar lá, não ganhava nada, mas para ficar aprendendo, treinador assistente voluntário. Então ele aprendeu, cara, ali na fonte, né? Então quando ele falou, cara, passei um ano, agora eu quero voltar e ser treinador profissional no Brasil, conheceu uma molecada que queria montar. Então nossos valores pessoais, nossos objetivos se conectaram, foi muito rápido a negociação, ele tinha uma proposta da Inglaterra e uma daqui, que era a nossa, né? Cara, fecha muito rápido. Ele tinha umas férias que ele ia passar fora do Brasil, acho que na África do Sul, porque a cunhada mora lá, alguma coisa assim. Então ele veio, a gente se conversou só pela internet, contrato tudo pela internet. Se conhecemos pela internet. Ele veio em Rio Preto uma vez, conheceu a cidade, onde a gente aí foi entrando os parceiros, né? Pô, sim, muita gente, conseguimos um apartamento top pra ele morar, a pessoa entrou como patrocínio. Então a casinha lá inicial. Não, aquela casinha ficou pra trás, né? Aquela lá ficou esquecida. Aí a gente foi estruturando o patrocinador, fechamos salário e tal. Ele veio uma vez, conheceu a cidade, apaixonou na cidade, fez a viagem, já voltou. Ele teve um mês de preparação, aí a gente... Até 2017, até 2018, rolaram 2 campeonatos paulistas simultâneos. É igual karatê, que não tem mais que uma liga, né? Tem mais que uma liga. Então a gente jogava a FEFASP e começaram a criar a SPFL. E uma é maior que a outra, Matheus? Como que é essa questão de na época era? A modalidade tem várias ligas. Assim, é muito de competitividade. Mas assim, na época a SPFL era melhor porque estavam com os times da capitais mais fortes. Tá. E eles só queriam jogar na capital. Era uma outra visão. A visão era de tentar profissionalizar o mais rápido possível. Era a visão de ter jogo como evento, então não pode qualquer campo, né? Já na FEFASP era qualquer campo. Então a gente foi campeão lá, e o pessoal da SPFL, cara, a gente não queria time do interior, mas o time de vocês é muito bom e organizado, vocês precisam estar aqui, e vocês estando aqui, eu trago mais outros times do interior que são bons. Então, em 2018, vários times saíram dessa FEFASP e foram jogar a SPFL. E a gente entra na SPFL vindo como atual campeão da outra liga, mas assim, não consideravam a gente... Vocês ganharam outro campeonato. É como se fosse a Série B. Isso, na cabeça deles era isso. Vocês estão subindo agora pra primeira. E o Alexandre chegou aqui, ele tinha 30 atletas pra trabalhar. Ele falou, caramba, velho, 30 atletas é muito pouco. Você precisa ter 50. 50. Né? 50 é o mínimo, né? Cara, você tem que ter 50. E um jogo utiliza quanto? Assim, você pode levar 55 pro jogo.
Você vai usar pelo menos 33, que é 11 de ataque, 11 de defesa e os especialistas que entram na hora de chute. Entendi. Né? Mas você usa mais, você Então, mexe a alteração bastante. lá é ilimitado de acordo com É ilimitado, aquilo que entra e precisa. sai a qualquer momento. O jogo é estratégico, né? Não tem essas limitações de mudança. Mas também tem suspensão? como- Tem, você pode ser expulso do jogo, ejetado, que fala, de repente, uma falta agressiva e tal, tu é ejetado do jogo também, né? Tem isso daí. Daqui a pouquinho depois dessa parte, eu quero que você conte um pouco das regras Tá. de quando literalmente é uma falta. Tá, show. Mas show. depois você terminar... Então, aí o Xandão chegou e daí falou, bom, é 30 que tem, é 30 que a gente vai. Aí ele falou, você consegue americano? Eu falei, cara, consigo. Soltei o anúnciozinho, consegui um americano chamado John, pagando passagem pra vir. E eu falei, meu irmão, tem uma vaga pra mais um outro cara. Por quê? Que doideira. É outra história engraçada. Eu tinha fechado um segundo americano. E por Tem coincidência... limite de estrangeiro? 2. 2. Então eu já tinha um, que era o John, e eu consegui um segundo. E sabe quando bate alguma coisa, um negócio, você fala, não tá muito certo isso. E eu tava em viagem a trabalho, eu falei, Xandão, tá meio esquisito, eu vou pesquisar mais esse cara. Comecei O primeiro ou o segundo. O segundo. Que eu não lembro o nome dele. Comecei a pesquisar e fui a fundo, tentando entrar no Google americano e tal, né? Tá. Usando a barra... Então, a barra... Então você é quase um detetive. É, então, né? tipo isso, velho, tipo isso. O pessoal na indústria lá, que eu trabalho em franquia, os caras, não, você é do FBI, que você pesquisa umas coisas do povo, você acha umas informações que não faz sentido, pessoa normal não faz isso, né? Mas fui aprendendo. Cara, eu achei a notícia, o cara tinha sido preso por 5 anos por assassinato. Nossa. Ele tava numa festa, novão, saiu uma briga, ele matou no soco uma pessoa. Aí eu, cara, obrigado, ó, tive um problema, não vou ter dinheiro pra você vir, né? E ele? Não, ele não falou nada, tipo, ó, tá à tá. distância, né? Vai falar o quê pra mim, né? Tá à distância, ele tava nos Estados Unidos e eu aqui na internet, né? Aí eu falei, caramba, e agora? Aí eu falei, John, você não tem um amigo aí? Ele falou, não sei, vou pesquisar na minha rede de amigo. E foi aí que surgiu o Code, que virou uma lenda aqui hoje, né? O Code tá aqui até hoje, né? Então veio o Code e o John. O Code veio da Pensilvânia, que lá normalmente o tempo lá é menos 0, 2 positivo, né? Muito frio. Ele chegou do ano lá, o pessoal deve estar todo... Ele chegou com 10 dias antes do jogo, no primeiro treino ele vomitava, assim, passando mal. Aí a gente já estreou... Em que época do Em ano? março. A gente já estreou... Nossa. Meados de março, cara. Já tá começando não aquela deu nem pra seca. fazer um estágio, tipo, Não chegar deu. julho, ainda pra dar um... Não deu. A gente já chegou de cara. A nossa estreia já era contra o Santos, futebol americano. E aí a gente já aniquilou os caras aqui dentro de Rio Preto e o Code já destruiu. E aí foi assim... Que posição ele joga? Ele era o running back, corredor. Hoje a gente migrou ele para quarterback, lançador, né? Então a gente já foi bem. A gente chegou invicto para a final. Então a gente foi para a final contra a Portuguesa, futebol americano, que já tinha sido campeã do ano anterior, né? Então, em 2018, a gente chega para jogar contra eles. Eles já eram bicampeões invicto, né? Aí foi o tricampeonato. Então, já chegou para a final. A gente começou a temporada com 30 atletas. Foi machucando um ou outro. Para entrar no jogo, se você não tinha 30 para assinar, você já perdia o jogo por WO. Pra final, a gente foi com 30, sendo um com o joelho já de cirurgia, na muleta, outro com o braço quebrado, né? Que caiu de moto, machucou. Assim, só pra assinar a súmula. Isso que eu ia dizer, não interessava se o cara tinha condições de entrar ou não. A regra não falava isso. Ele tinha que estar lá A sentadinho. regra não falava isso. Foi Ainda só pra bem, assinar. né? Então foi 2 para assinar nessa condição, que ficou dentro do banco lá parado. Começa o jogo, um já foi expulso, porque agrediu, né? Um atleta nosso perdeu a cabeça, ele foi xingado e agrediu. Ele deu um chute, uma rasteira, assim, já foi expulso direto com menos de 1 minuto de jogo. Nossa. E a gente foi o primeiro time em 3 anos que conseguiu sair na frente da Portuguesa. E aí eles empataram, a gente virou, empatou e virou. Nesse meio tempo, nesse jogo, a gente tinha 2 americanos, o John e o Corey. O John tava com saudade da família, ele abandonou nosso time, então ele não jogou semifinal nem final. Então o Code jogava no ataque e na defesa, porque a gente não tinha muito atleta, né? Então ele jogava ataque e defesa, na final ele fez ataque e defesa. E até os últimos 2 minutos a gente tava ganhando essa final. Então a gente seria primeiro ano nessa liga e a gente já seria campeão, né? Invicto. E aí, faltando 2 minutos aí, o destino quis que a gente perdesse esse jogo, né? Então tomamos um touchdown ali que foi a virada. Só que para nós a gente tinha tomado uma decisão que nem eu falei, né? Em 2015 eu tinha uma decisão, a diretoria pensou, vamos trabalhar de 2 em 2 anos. Então o ciclo foi 16, 17 e o ciclo 18, 19, nosso objetivo era 2018 é reconstrução. Xandão, tu tá chegando aqui, tu tem a liberdade, a chave da casa para construir o projeto, só que a gente quer um time de competição masculino, time de desenvolvimento feminino, time de desenvolvimento masculino, e a gente vai começar um time feminino. Olha, o feminino, que é a modalidade do flag, que é de puxar, né, a bandeirinha, eu não tenho experiência, mas eu me comprometo a ajudar. Agora, as outras 2, que é a minha responsabilidade, vai acontecer. Então, a gente só vai jogar Campeonato Paulista, não vamos jogar brasileiro mais. Avisamos a federação, saímos do brasileiro, né? A gente estava, acho que na primeira divisão, saímos do brasileiro. Não, estava na segunda ainda. A gente decidiu sair do brasileiro.
Jogamos o primeiro semestre paulista, já fomos vice-campeão. Tivemos uma repercussão de mídia muito boa. Segundo semestre, seletivo e formação de atleta. Seletivo e formação de atleta. E começamos o time feminino também. Quando vira 19, nosso objetivo de 19 era ser campeão paulista. A gente vai para 2019 ser campeão paulista. Se for campeão paulista, a gente entra no brasileiro. E aí a gente tenta só jogar bem. Não... A questão do paulista, quantos jogos? Paulista, em 2018, foram 7 jogos com a final. E 2019 também, 7 jogos. Esses 7 jogos, eles 8 acontecem jogos. assim, no período de quanto tempo? De março a final de julho. Ah, então é bem espaçado de um jogo para outro. Normalmente 15, 20 dias. E é bom também ser, né? Porque é puxado também, até pelo ritmo, né? E questão de custo, né? O esporte ainda é amador também, né? Então, 2019 foi a primeira vez que a gente trouxe atletas de outros estados. Então, eu tinha o Code americano. Trouxemos outro americano, que era o Martin McCoy. E aí veio mais 3 atletas de fora, né? Que era o Leozão, o jogador de linha ofensiva, os gordinhos. A gente chama de Tyson, né? Mas é Valber o nome dele. Ele parece o Tyson, a gente chama de Tyson, jogador de linha defensiva. E o Minitron, né? Na NFL tinha um jogador de mais de 2 metros, que o apelido dele era Megatron. Aí a gente tinha um Minitron, porque ele era desse tamanhozinho. Mas, cara, rápido, ágil, um dos melhores jogadores que a gente já teve aqui, fantástico. Então, a gente foi campeão paulista, ganhamos a SPFL, né? Não fomos invictos, mas eu falo que tem um jogo que mudou nossa vida lá. A gente tava jogando bem, né? Cotado lá pra ser campeão. E aí, um desses times que sempre bateu na gente, né? Batia de muito, que é o São Paulo Storm, vieram jogar aqui e a gente falou, não, agora vai ser a devolução. Só que tudo deu errado, porque choveu no dia, nosso treinador tava com dengue, 5 jogadores com dengue. Então, assim, já foi um cenário de guerra. E, no fim, a última posse de bola era nossa para fazer um touchdown e virar o placar. Um jogador teve uma decisão. Não foi com a decisão. Tipo assim, o treinador chama a jogada e você tem que executar. Ele fez outra. E aí o treinador ficou puto. E dali em diante, o Code de running back, que é o corredor, passou a ser o quarterback. Então, a gente foi para a semifinal, ganhamos a semifinal. Fomos para a final com o Corinthians. Ganhamos 35-0 o Corinthians, a transmissão foi ao vivo na Band Esporte. Isso aí na Band Esporte, né? Cara, teve uma repercussão fantástica. Aí a gente já vai pro Campeonato Brasileiro, ganha o Campeonato Brasileiro da segunda divisão também, né? E a gente fez um ano que foi assim a virada de chave do Vibes, assim, em relação à cidade, que era o nosso objetivo. A gente queria se consolidar na cidade. Independente do Brasil, a gente queria ser referência na cidade. Entendi. Bom, deixa eu falar agora novamente aqui da Unirp, né? Nossa grande parceira. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde você está acompanhando esse podcast, o Pode Colar. Então, a Unirp, você pode fazer a sua matrícula e começar um 2023 diferente. Matrículas com até 70% de desconto. E também poder se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast, para acompanhar esse episódio que a gente está recebendo hoje aqui, o Matheus Camargo, para contar toda a história do Rio Preto Valhers. Mas como eu já disse, já passaram por aqui Doroteia, Oscar Godoy, Jatobá, Marininho Manella, Julinho Martins, enfim, tantos personagens importantes do esporte. E também siga as nossas redes sociais aí no Instagram, o Pode Colar. Falando em parceria, a gente falou bastante, a Unirp também é uma das parceiras de vocês, né, em relação a bolsas de estudos. O quanto isso é significativo no momento também de você convidar um atleta para ele poder jogar e estudar, já que a gente falou, né, o futebol americano tem muito essa tradição da pessoa estar numa universidade, numa faculdade. Cara, assim, ó, basicamente a Unirp tá com a gente desde a virada de chave. Quando em 2018 a gente vai trazer o treinador, a gente queria também um espaço melhor para treinar. Então, a gente conseguiu acesso a conversar com o pessoal da Unirp para treinar no CEPROL. Ah, sim. Né? Então, a gente treina durante a semana no CEPROL, tem a segurança toda do CEPROL, os espaços de campo ali, né? E dessa conversa, poxa, a gente está trazendo um treinador assim, assensado, ele quer estudar educação física e ele queria saber se consegue um desconto. Não, vocês têm uma bolsa para ele, a gente vai dar. Então, a primeira bolsa saiu dali. Ah, legal. E o Felipe Sônico, que é o atleta que eu comentei contigo, né, que é um dos caras que a gente sente que mudou a vida. Em 2012, ele foi para a seleçãozinha que eu comentei contigo lá, a Paulista. E o touchdown da vitória que fez a seleção paulista ser campeã foi dele. Porque apesar de ser da defesa, numa jogada lá, ele bateu na pessoa, a bola sobrou, né, é um fumble, a bola fica viva, ele recuperou a bola. Touchdown, e ele queria estudar educação física, aí conseguiu um desconto para ele, aí a doutora Beth pagou o restante para ele, então aí a gente fala, a gente começou a mudar a vida das pessoas ali, nossa diretoria toda, por ser associação sem fins lucrativos, ninguém pode ser remunerado, né? Então a gente bota dinheiro no nosso pessoal desde sempre lá, eu boto dinheiro meu e tal, né? Minha família, enfim, a gente faz porque gosta, só que a gente começou a ressignificar de outras maneiras, ajudar as pessoas através dessas ajudas, né? Então a Unirp entrou nisso, cara. Né? Então conseguiu as primeiras bolsas, 2019 mais bolsa, 2020, apesar da pandemia, tinha liberado várias bolsas. Então, isso começou a facilitar porque tem um atleta bom lá em outra cidade e tal, fala, cara, tô construindo um programa assim acessado, consigo uma bolsa, consigo um desconto para ti. Né? Então, esse ano a gente tinha
há 3, 4, pelo menos 5 atletas lá estudando na Unip, né? Educação isso é bacana. física, arquitetura, nutrição, com descontos, né? Outra integral, enfim, a gente conseguiu ali um bem bolado, que é muito relevante, ou seja, faz a gente ter um time forte, Sim, sim. né? Faz um time forte e toda a segurança do espaço lá. Então, a gente até aprendeu a usar a questão das bolsas com o professor Adenilson, né? Que é envolvido com o vôlei, né? Que não, cara, a gente usa isso daí para incentivar a pessoa. Falei, pô, legal, uma boa ideia. Então, a gente foi conseguindo com a Unip para fazer a mesma coisa, né? Então, eles estão com a gente de toda essa virada de chave da história do Vibers aí, cara. Ô, Matheus, agora que eu te perguntei anteriormente, para você explicar melhor essa questão da falta. Porque a gente sabe que é um contato, um jogo, toda hora a gente vê um jogador, um segurando o outro, ou aquele bloco de atletas, um impedindo o outro passar. Mas o que determina que é uma infração? Algo que não pode ser feito e é penalizado ou com expulsão ou com advertência, enfim. Cara, as faltas, assim, vamos dizer, mais agressivas que podem causar uma ejeção, que é a expulsão, são pancadas direto na cabeça. É proibido na cabeça. Segurar aquela grade é proibida. Segurar na ombreira aqui atrás, que a gente chama, que é o colarinho, né? Porque isso pode causar lesão grave, né? Então, é proibido, é passível de ser ejetado, né? E do joelho para baixo também você não pode ir direto. Você pode com os braços, mas ir com o capacete ou com o ombro direto no joelho, né, para baixo, porque pode causar lesão grave também. Então, isso é proibido, né? A gente sempre ensina, trabalha em cima disso, porque é uma jogada ilegal e irresponsável, né? Essas são as faltas mais agressivas. Que além de ejetar o atleta, se você tá com o teu time de ataque em campo, você perde jardas. Você pode recuar 15 jardas, por exemplo. Então imagina, você tem 4 tentativas para avançar 10. De repente você ficou 4 para avançar 25 por causa de uma falta, né? E tem faltas que não geram ejeção nada, mas que são esse tipo de falta. Por exemplo, os gordinhos lá, eu falo os gordinhos, é o jeito de falar que é mais fácil, né? Eles fazem a proteção do quarterback. Então eles ficam ali segurando. Eu não posso abraçar. Se eu abraçar, segurar, é holding, né? Segurei. Falta, você perde 10 jardas. Ah, entendi. Então você tenta tornar o jogo leal e competitivo. Leal nas questões de não bater para machucar e competitivo, tipo, se eu fico segurando, vai ficar fácil pro quarterback lançar. Então, para causar essa pressão, esse desconforto, as jogadas mais impactantes, você limita essas coisas. Por exemplo, a bola tá vindo pro recebedor. Se eu chegar e empurrar antes da bola estiver direcionada nele, já é falta. Por quê? Eu fiz um movimento ilegal que te prejudicou. Agora, se a bola já tá chegando, aí eu posso bater no cara. Então, as pancadas, o pessoal fala, nossa, mas tomar uma pancada nas costas. O pessoal já tá esperando. Então, quando ele já sobe, ele já tá subindo. E a proteção já tá para isso, né? Então, basicamente, essas são as principais faltas. Você não pode dar carrinho. Então, se o jogador tá correndo, você vai dar um carrinho, é falta? Ah, tá. É falta, você não pode. Você tem que ir com o ombro, né? A gente fala que os movimentos do futebol americano para derrubar alguém é braço e ombro, peito, né? Você bate... A ideia do movimento... o tranco, né? Que a gente chama de tackle, quando você está chegando, você desliza soltando o teu joelho, né? Pra você entrar com o ombro aqui e sempre cabeça de lado, né? Então você não pode ir direto cabeça com cabeça também, que é falta. Então tem essas regrinhas aí. Ah, legal. Bom, no início você falou a respeito, vocês tinham um outro nome e as cores foram definidas. Mas e o nome Vailers? Veio de onde? Cara, a história bem sincera, assim, o Ivan, que foi o primeiro presidente, ele tinha montado uma agência de publicidade, então assim, a gente sempre começou com uma identidade visual muito top. Em 2010, assim, por em diante, já tinha uma identidade visual muito top por causa dessa questão do Ivan, então é uma agência de publicidade. Ele era apaixonado por Rottweiler. Então, Vailers, Rottweilers. Ah, tá. E o preto e amarelo era porque a maior parte dos atletas do time, em 2009, rolou o Super Bowl, né, que é a grande final ali da liga, que era o Steelers, que é preto e amarelo, contra o Arizona Cardinals, que é vermelho e branco. E, assim, o Steelers estava muito legal e a defesa era muito agressiva. Então, a maior parte do time, da galera de diretoria e o treinador, era de defesa e era fã dos Steelers, pela defesa que o Steelers tinha. Então, naturalmente, a Rottweiler, preto e amarelo, porque combina com o Rottweiler, e ficou. Foi bem assim, bem simples, cara. Foi de gostos pessoais, mas que a galera não foi descer o goela abaixo. Todo mundo achou muito doido. É porque no futebol americano todos os times têm um nome, né? Pra significar alguma coisa, né? Pelo que a gente... por exemplo, você pega o Arizona Cardinals, né? Cardinals acho que é um passo, alguma coisa assim, e o Arizona é o estado, né? Pittsburgh Steelers, né? Os metaleiros, porque é muita metalúrgica lá em Pittsburgh, né? Legal. Então sempre tem relação, sim. É bem legal isso, cara. E o time feminino? Cara, bacana, feminino. A gente começou em 2018, 2019 foi vamos tentar, 2019 não, fizemos 2 amistosos com as meninas, né, na modalidade flag. O que muda do futebol americano pro flag? No futebol americano você usa todos os equipamentos, você tem a regrinha dos avanços lá e tudo mais, e são 11 contra 11. No flag, a principal versão, ele é 5 contra 5, 5 de ataque, 5 de defesa, campo curto, mesma ideia de avanços, né?
Só que não pode ter contato, eu não posso bater em você. Ah, tá. Então, o jogador anda com 2 flagzinhas, né? Uma bandeirinha aqui na cintura, né? E como é que para a jogada? O Djalma tá correndo com a bola e eu sou defensor. Eu tenho que puxar. Da onde eu puxei, o juiz tem que paralisar a jogada. Ah, entendi. Então, essa versão é a versão de... não é a versão de entrada pro futebol americano para criança, mas no Brasil é onde vai se difundir mais. Por quê? As Olimpíadas em 2028 é em Los Angeles e a sede pode indicar uma modalidade, vai ser o flag. Se o flag se tornar olímpico, cara, vai ser muito maior do que o futebol americano no Brasil. Porque então, tudo que é olímpico acaba... Tudo que é olímpico acaba tendo várias outras vantagens e tudo mais. E, cara, é muito mais barato você jogar essa versão do futebol americano. Só precisa da flag. R$60 você compra o kit. A questão de pontuação, tudo é tudo igual. Um touchdown 6 pontos, só que aí você não tem as jogadas de chute, porque o campo é bem menor, ele dá 25 jardas no total. Um campo normal dá 120 jardas, né? Então, mudou tudo isso. Então, 2019 as meninas jogaram, só que 2020 veio a pandemia, né? Então, 21 não teve nada também. Quando foi entrar 21 para 22, eu estava comentando contigo antes da gente começar, né? Que eu estava de presidente até agosto de 2020, deu a pandemia, decidi montar uma outra empresa. E aí eu me dedico 100%, falei, galera, eu preciso sair e tal, mas eu achava que a pandemia ia ser muito rápido, né? Então, todo mundo acho que imaginava isso. Então, não, 2021 tem campeonato, meu, é só vocês seguirem aí e tal. Beleza, fiquei como conselheiro. 2021 nada, aquele sofrência pro time, cara. Pô, como é que a gente faz? O esporte amador e tudo mais, mantendo o treinador profissional, a gente manteve o Xandão, você recebeu o salário integral e tal. Agradeço todos os patrocinadores, porque os caras manteram a grana junto com nós, principalmente a CBA, que é nosso patrocinador master, a minha empresa, que é a Lumar, a gente pagando, outras empresas, a J2, JB, todo mundo pagando, velho, pra gente não perder o que tinha construído em 3, 4 anos, sabe? Sim. Aí, começamos a estudar um pouco do flag e tal, pra ajudar as meninas. No período da pandemia, 2021, quando foi liberando, a gente tinha atletas que vieram do Nordeste para jogar com a gente em 2020. Não teve, mas os caras gostaram da cidade e queriam ficar esperando voltar. E um deles, que é o Douglas Pavani, ele gosta do flag. Então ele começou a ajudar as meninas também. Então foi dando gás para não acabar a modalidade. Ah, que bom. Né? Beleza. Pro fim do ano, eu falei, galera, tô mais tranquilo. Fim do ano, né? De outubro em diante é planejamento e tal. Vocês querem ajuda? Cara, quero. O que vocês querem que eu faça? O que você sabe fazer, que é recrutar atleta e essa parte de campeonato, isso aqui. Eu falei, boa, já liguei pro Xandão, pô, que bom, bora fazer. Aí ele, cara, preciso contar 2 coisas pra vocês que eu tô doido. Eu falei, o quê? A gente vai ter mais treinador, mas a gente precisa de grana. Eu falei, o que é? Me explica melhor. Aí ele falou do Heitor. O Heitor é um treinador do Nordeste. Uma comissão técnica maior. É um treinador do Nordeste. Ele era treinador principal num time lá, fazer um bom trabalho. A gente já tinha tentado chamar ele outras vezes, não dava certo. Ele falou, cara, não, eu vou. Cara casado, com esposa, filho lá. Bora, vou para Rio Preto, quero fazer parte do projeto, acredito no projeto de vocês, gosto do Xandão, quero trabalhar. Conseguimos montar um salarinho para ele e ele seria responsável do flag masculino, porque era uma das especialidades dele, e da categoria de base nosso desenvolvimento, além de ser treinador do time principal, treinador de ataque. E aí ele falou assim, cara, durante a pandemia, a gente criou ele é evangélico, o Xandão, né? A gente criou uma célula online com pessoas do Brasil inteiro, que são né, todos atletas, treinadores. E tem a Esther, que ela é a quarterback da seleção brasileira de futebol americano, joga flag, estava indo para Israel competir o Mundial de flag, o Heitor foi como treinador e a Esther foi como atleta, pro Mundial rolou em dezembro, Mundial de flag futebol americano lá em Israel. E, cara, a Esther topa vir, dá para ela trabalhar com a gente na comissão técnica masculina e a gente pode fazer as meninas ir para frente, porque é o que ela também quer ser treinadora e atleta no flag. Conversamos aliando, então foi daí que a gente teve 3 treinadores da temporada profissionais num cenário, né? Então, a Esther... E a gente nunca tinha competido, né, o flag. Entramos esse ano, a ideia era competir, sentir como é que ia ser. As meninas já chegaram na semifinal caipira, né? Porque o Campeonato Paulista é dividido em etapa interior e etapa capital, né? Elas tiveram a campanha 6 vitórias, 4 derrotas. Já é considerado um time finalista para o ano que vem. Surpresa total. Já tivemos... Aí tem a eleição das melhores do campeonato. A gente teve 6 meninas. Cara, é 5 contra 5. A gente teve 6 meninas na seleção do interior, jogando, né? E para a seleção brasileira, que jogou agora o Campeonato Sul-Americano e Futebol Americano, tanto a masculina quanto a feminina foram campeões. Foi aqui em Tapecerica da Serra, né? um sul-americano com Brasil, Chile, Argentina e Colômbia. E o Brasil ganhou tanto o masculino quanto o feminino. No masculino, a gente tinha o Heitor como treinador, que já não é mais parte do Vales, mas enfim, até então era nosso treinador, né? E 5 atletas, cara. Olha. Do masculino, na seleção campeã. E no feminino, a Esther como quarterback e a Laura como jogadora de defesa também. Ô, Matheus, agora dentro de toda a história que você me falou do início, como é que foi, você imaginava um dia esse crescimento tão
digamos assim, tão vistoso e ainda a equipe ter conquistado títulos, como o título brasileiro. Você esperava, digamos, nos melhores sonhos, chegar Cara, tão longe assim? Se eu falar que sim e que não, eu tô mentindo nos dois lados, mas a minha cabeça é assim, ó. Eu sabia que a gente poderia ser grande e ganhar alguma coisa, eu só não imaginava que a gente ia causar um impacto social, Tá. né? E essa repercussão na cidade igual a gente faz hoje. Porque uma das missões que a gente definiu, assim, dentro da diretoria é que a gente gostaria que o futebol americano fosse a principal modalidade esportiva de Rio Preto, a referência. E olha que a gente está competindo com a América e Rio Preto, que tem suas histórias lendárias. Sim, E até outras modalidades basquete, também que tem fortes, as suas né? lendas, né? Com o Marininho e o seu Marino, né? O futebol feminino, que já teve suas conquistas. E, cara, se você parar para pensar, a gente foi a modalidade mais sustentável até então. A gente pegou o ápice do futsal, o ápice do basquete, Verdade, o ápice do vôlei, que já teve seu ápice também. Sim. E o América e o Rio Preto, todos em decadência. Ninguém coloca a gente no estádio igual a gente põe pagando. Ingresso a 20 ou 40 reais. Esse é um detalhe. Como é que foi também se adaptar ao Teixeirão? Adaptar um campo de futebol para a modalidade de vocês? Eu agradeço. Assim, o pessoal critica, fala muito, tem muita politicagem, mas assim, tanto o Zé Branco quanto o Italiano sempre foram muito abertos para nós, cara, muito solícitos. No primeiro momento era grátis, a gente fazia arrecadação de alimento e deixava parte pro América até para ajudar eles lá. No segundo momento, aluguel, acho super justo, a gente tá usando a estrutura, a gente paga o aluguel. Então eles foram muito abertos. A parte ruim é que ele é muito grande. Né? Então, quando você fala pra torcida, né? A gente põe a torcida no conforto, onde tem as cabines de imprensa. Ou seja, quando filma, você não vê ninguém. Mas, pô, se tu olhar, tem 1000 pessoas ali embaixo da câmera, é a parte da sombra. É a parte da sombra. Então, a gente sempre... essa é a parte ruim. Mas, cara, é muito bacana jogar lá. Né, o campo maravilhoso, tem os vestiários, então a gente consegue trazer conforto pro adversário, tem restaurantes perto, então quando a galera vem, meu amigo, você chega aqui hora, chega tal hora, vai, toma café da manhã em tal lugar, tá aqui o restaurante, eu facilito toda a estrutura, então a galera fica feliz em vir, a gente consegue através da Secretaria de Esporte, às vezes alojamento, o pessoal dorme lá no Natalone, então, entendeu? Então, Rio Preto tá longe da capital, mas se tu precisa, se tu não reclamar, tu vai ser bem recebido aqui. Depois a gente ganha de 60, mas... Brincadeira, que tá acontecendo agora, né? Mas, enfim, a gente tá fazendo isso. A gente foi usando essa estrutura. E, cara, tá dando tudo certo. Eu acredito hoje. Assim... Do fundo do meu coração que a gente já é a principal modalidade. Não, sim, em termos de brasileiro, de conquista. De competitividade, mas até do que a gente tem de estrutura, se também, você parar pra pensar, né? De organização. Cara, eu tenho treinadores principais, tem atletas aqui, categoria de desenvolvimento, estamos com um projeto de lei de incentivo aprovado para projeto social para rodar. Vou entrar com mais outros 2 projetos sociais a partir do... projetos de lei a partir do ano que vem para fortalecer a modalidade. Então, assim, o nosso objetivo, a gente brinca dentro da diretoria que a gente usa a estratégia do avião caindo. O avião tá caindo, a máscara é primeiro em você, depois no outro. Então a gente fala, cara, a gente não precisa ser referência pro Brasil, a gente vai ser por consequência. Entendi. Nosso objetivo é Rio Preto, então a gente tem um sonho de que a gente quer ter o futebol americano, né, o flag, implantado em pelo menos 15 escolas municipais aqui nos próximos 5, 10 anos. A gente quer pôr isso gratuito, além do nosso projeto social gratuito, que é o Touchdown do Futuro. Então, a prefeitura cedeu uma área para nós. A gente, com o deputado Luiz Carlos Motos, conseguiu R$250 mil em verba para o município, só para a construção de um espaço nosso. Legal. Que é ali no Quinta das Paineiras, tem o campo. Aí o Edinho Araújo entrou com mais uma grana para completar. Então, está saindo uma licitação. Ano que vem, constrói-se o campo, constrói-se a estrutura e a gente começa efetivamente treinar a competição lá, desenvolver categoria de base lá e o projeto social lá. Bom, Matheus, agora tem um quadro aqui no programa, ó, que você também vai poder colar a sua figurinha. Literalmente, pode colar. Tá aqui a tua, ó. Olha a só, número 9, ela é um adesivo, tá? Você pode tirar. Tá. O Thiago vai até gravar. Paulinho Pereira já ajudou muita gente lá na Secretaria Paulinho. de Esporte, hein? Aqui, ó, só enquanto você cola, na primeira página aqui tem um pessoal também que eu tava citando lá. Felipe Modesto já ajudou a gente. O Jatobal, Godoy, a Doroteia. Aí hoje é a tua vez aqui, ó. Rapaz, tô no meio de lendas aqui. Pode colar aqui no 09 aqui, ó. 09, Rincon. Rincon, eu lembro de ter visto ele jogar com a camisa da América, hein, cara? Isso, ele falou a respeito da Copa São Paulo com a equipe. Isso. Que legal, cara. Aí o álbum do Pode Colar, o álbum que o nosso querido William Castro produziu. E agora também aqui tem o... Que honra. Pode mostrar aqui pro Thiagão aqui, ó. Olha só. Aí, tô com moral, hein? Não, que é isso. Como eu digo, né? O convite é uma singela homenagem para vocês que, para mim, né, representam o esporte, cada um dentro da sua modalidade, que defende a sua modalidade e, de uma certa forma, traduz aquilo que é o esporte aqui em Rio Preto. Show de bola, cara. Que legal. Parabéns aí pela iniciativa do podcast. Isso aqui também porque acho que você imortaliza algumas coisas, né, cara? Isso é... Que nem eu falo, esporte amador, você perde dinheiro, né? Mas o que fica é o legado, né? Às vezes minha esposa,
Essas são suas. Oh, que obrigado, cara. Minhas filhas vão adorar isso aqui. E o que fica pra mim é isso, cara, porque eu tô desde 2009, né, 13 anos, né, e toda vez, as últimas vezes que eu pensei em parar, eu falei, cara, mas eu tô construindo um legado, né, como é que vai ser? Então eu não posso simplesmente sair, eu tenho que fazer pausas, né, estratégicas, como eu fiz, e hoje eu fico muito feliz porque eu sempre falei pros meninos, cara, a gente não se preparou para esse momento dessa possível transição, né, e se eu tivesse morrido no meio do caminho, né? Então, assim, nessa minha volta agora, um dos desafios meu, pessoal, junto com quem está responsável, que o Wilmer é o presidente atual, cara, ele assumiu no meio da pandemia. Então, ele apanhou de todos os lados. O Liso junto com ele. Liso tá comigo, assim, desde 2015, assumindo todas as broncas, bota dinheiro, a mãe dele vai. Então, cara, pra mim, eu tô aqui, eu tô com orgulho de estar aqui, mas eu sei que a galera junto tá, porque não foi só o Matheus Camargo, né? Então, o Liso, o Wilmer, a Yane, Claudinha no passado, a Vânia, o Chua, que faleceu faz pouco tempo, era apaixonado médico. Ele era pediatra, cara, ia pros nossos jogos, ele já chegou a botar dedo no lugar, ombro no lugar. O Chua era doidasco, né? Saudades eternas aí. A doutora Elizabeth Liz, então todo mundo, cara, deixou ali, construir um tijolinho, tá sendo representado por mim aqui. É muito doido ver isso aqui, cara. Que é isso. E quer deixar uma última mensagem aí, não só pro público, né, pra comunidade do Valers, que eu tenho certeza que vai acompanhar esse podcast, o pessoal gosta e acompanha. Eu vejo a movimentação de vocês nas redes sociais. Pra gente é bacana. E uma mensagem para as pessoas, principalmente agora, né, nesse finalzinho de ano, para começar 2023 aí também legal. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui falando, contando um pouco da nossa história, da minha história também, né? E, cara, o que eu deixo de recado para todo mundo de Rio Preto é que apoiem o esporte, independente se ele é profissional ou amador, seja futebol americano, judô, karatê, o esporte transforma as vidas, né? A gente tem como missão de vida a transformação social através do esporte, a inclusão social através do esporte. Então, se é o futebol americano, se quer qualquer outra modalidade, apoie como empresário, apoie em leis de incentivo, estejam próximos, né? Então, ano 2023 vai ter muitos jogos do Valers, então vá ao estádio, compre seu ingresso, compre nossos uniformes, apoie as outras modalidades que vocês vão ver cada vez mais a nossa cidade, São José do Rio Preto, ser diferente de outras cidades e vamos crescer com as pessoas daqui, de dentro mesmo, né? Então vamos fazer acontecer com as modalidades, seja o basquete, o vôlei, o futebol americano, o futebol feminino, vamos fazer acontecer, apostem nessas modalidades aí. E do Valers, sigam nossas páginas nas redes sociais, Instagram, YouTube. 2023 tem muita competição ainda. Tá certo. Obrigado, parabéns mais uma vez, Matheus. Eu que agradeço. Pela história, que história bacana, viu? Obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí, cara. Tá ok. Pode colar, você sabe, galera. Pode se inscrever no nosso canal no YouTube para poder acompanhar esse episódio que nós recebemos aqui o Matheus Camargo, que contou essa história fantástica a respeito do Rio Preto Valers, desde o início até o momento atual, onde a equipe disputa, representa e vence competições, representando muito bem São José do Rio Preto. O canal do Pode Colar aí no YouTube é Pode Colar Podcast. Você se inscreve para acompanhar esse e outros episódios. E também as nossas redes sociais, você pode aí se inscrever também no nosso Instagram, pode seguir o Pode Colar no Instagram, também no Facebook e em outras redes, além dos principais aplicativos de áudio, hein? Atenção, Deezer, Spotify e o Amazon Music. Você vai lá e ouve esses episódios todos aí do Pode Colar. E um agradecimento especial aqui ao NIRP, o Centro Universitário de Rio Preto, o último Pode Colar do ano. Mas comece 2023 com tudo, fazendo o NIRP, com matrículas com até 70% de desconto. Tá aí o QR Code na telinha, o nosso Cristiano colocando para você. Então vai, aponte seu celular, já cai direto no telefone do marketing, tira as informações e faça ou jornalismo, ou publicidade e propaganda, porque nós estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, mas tem muitas outras opções de graduação e pós-graduação para você. Então 2023 é o NIRP. E eu também deixo aí uma mensagem final, o último podcast aqui de 2022, 2023, vamos continuar com muitas novidades, sempre com um personagem, um atleta, um ex-atleta, um dirigente ou alguém ligado diretamente ao esporte de Rio Preto e região, para contar histórias de sonhos que se tornaram realidade, como foi a história do Matheus, como foi a história e será a história de muita gente que vai passar aqui conosco. Deixo aí um forte abraço, também um feliz ano novo para o Thiago, que está aqui comigo, Thiago Serafim, para o Cristiano Abraão lá na edição, o Ronaldo Atilano, para a Vanusa Carvalho, para o William Castro, que está lá em São Paulo, nosso designer, ele que bolou tudo também essa ideia aqui do nosso álbum de figurinhas, e a você que nos acompanha em todos os episódios do Pode Colar. Grande abraço, bom final de ano
e até 2023.